A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para falar sobre a relação muito profunda do Voldemort com a sua própria cobra, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o 23º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Horcruxes. Atenção, os nossos episódios sempre levam em conta os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe qual é a última Horcrux do Voldemort, lê tudo e depois você volta aqui para terminar de ouvir. Eu sou a Larissa Andreoli e só pela minha voz vocês já percebem que eu estou exausta, não é fácil. E eu tô aqui com o Junior Code, que anda fazendo perguntas muito perigosas. Code, vamos maneirar um pouquinho aí, porque você tá deixando a gente numa situação complicada. Eu não consigo, é o meu jeito. Sou uma pessoa natural, assim, tenebrosamente curiosa. É seu Little Way, é seu Big Way, né? E a gente também tá com a Luísa Zanferdini, que eu ouvi dizer que tá por aí gemendo e arrastando correntes na torre de astronomia. Luísa, o que aconteceu, amiga? Eu tô com dor nas costas. Deve ser porque você tá arrastando corrente, né? Talvez se você parar de arrastar corrente, as costas melhorem. O que seria do ser humano sem colocar as próprias pedras, quer dizer, as pedras no próprio caminho, não é mesmo? Seriam as correntes do Barão Sangrento nada mais, nada menos do que um equipamento de crossfit? Seria Barão Sangrento um fantasma bombado? Olha aí, como é que faz? Amei. A Tereza, vocês conhecem a Tereza? Não. É aquele exercício de crossfit que você fica balançando a corda. De crossfiteiro. Chama Tereza, isso? Do lugar que eu fazia chamava Tereza, deve ter outros nomes. Gente, eu faço isso até hoje. Eu tenho um amigo que tem essa corda, a gente sempre encontra pra fazer. Terezinha, Terezando. Mas vou contar isso pra ele e falar, vamos encontrar a Tereza hoje? Credo, eu odeio a Tereza. Mas hoje a gente não vai falar sobre a Tereza, a gente vai falar sobre artes das trevas, moral e deduções certeiras demais pra serem verdade. Code, conta pra gente como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente se eles quiserem. Olha, tem muitas formas de você entrar em contato com a gente. Não só entrar em contato, como também interagir, né? A gente tem várias redes sociais, as principais redes sociais, as melhores redes sociais, aquelas que todo mundo tá, né, no caso. A gente tá no Twitter chamado X agora, olha só. É verdade. X-Twitter. Procura a gente lá. A Casa Elefante, a gente também tá no Telegram, você procura lá o Grupo Elefante na pesquisa e você entra no grupo do Telegram pra interagir com a gente, com todos os outros Elefanters do Brasil e do mundo. A gente também tá no Instagram, é só colocar a Casa Elefante lá. E aí você vai achando a gente e a gente vai se relacionando e criando esse chamego gostoso. E lembrando que se vocês quiserem mandar feedbacks pra gente, pra serem lidos nos nossos episódios do Metendo a Colher, que é uma live, né, que acontece ao vivo, de 5 em 5 capítulos, você pode mandar feedback pelo grupo que o Code falou do Telegram, com a hashtag feedback, ou direto para o nosso e-mail, acasaelefante@animagos.com.br. E além disso, ainda tem também o Discord, né, que a gente dá feedback lá também, joga RPG, faz, enfim, ficar conversando até altas horas e colhem lá no nosso servidor pra gente trocar uma ideia por voz, pessoal, olha só que legal. O Code falando isso com essa voz sensual dele. Ixi, não sei que voz sensual. Mas além disso, vocês podem não só entrar em contato com a gente, como vocês também podem apoiar o nosso trabalho. Luísa, como que os ouvintes podem ajudar a financiar o nosso projeto? Vocês podem passar um pix pra cada um de nós. Não. Eu tô precisando de 500, o meu gente. pode anotar aí, tá? 92994. Você pode apoiar o Animagos e a Casa Elefante também, né? A partir de R$2 por mês, se tornando nosso patrão, então você vai poder mandar na gente. Às vezes a gente convida também os nossos patrões para participar de episódios. E se você não puder contribuir financeiramente, você pode ajudar divulgando a casa para os seus amigos, parentes, animais de estimação, elfos, enfim, para todos os seres ao seu redor. É só sair falando da gente. Fale bem, por favor. E todos os links para os apoios e das redes sociais também estão aqui na descrição desse episódio.
Mas então agora vamos iniciar a parte mais aguardada do episódio. A gente podia mudar pro final, né? Porque todo mundo se diverte tanto. Põe no início, a galera provavelmente ouve, para de ouvir. Os ouvintes gostam. Que é o nosso duelo de resumos. Esse momento em que os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ganhar o direito de iniciar a discussão do episódio. A gente vai jogar um dado aqui para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luísa, você quer par ou ímpar? Quero ímpar. Ok, então Luísa ímpar, Code par. E deu par, Code. Então você pode escolher se você inicia fazendo o resumo ou se a Luísa começa. Eu vou dar uma bagunçada aqui, ser um pouco pirraça, um pouco agente do caos. Vamos ver como é que a Luísa vai começar. Gata. Mal sabe o Code que eu prefiro começar, que minha ansiedade não me permite esperar. Então, neste caso... Não pode mais mudar. Então vamos que vamos. Luísa Zanferdini, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Horcruxes em 3, 2, 1, vai. O Harry sai lá da cabana dos bêbados, chega na sala comunal e descobre que ele tá trancado pra fora porque ele acordou a mulher gorda, ela achou ruim. Aí ele descobre que ele vai ter que dormir no corredor. Aí não sei quem fala pra ele que o Dumbledore tá acordado e tá lá no escritório dele. Aí o Harry corre pra lá, já leva a memória pra ele. Eles entram na memória, vem tudo sobre a Horcrux. E aí o Harry fica, oh meu Deus, e agora? E aí o Dumbledore explica pra ele. E ficam naquela ladainha da profecia. E o Harry descobre que sim. Ele descobre que sim, é isso. Que sim. Foi um resumo muito bom. É um resumo resumido. Um resumo resumido. Afinal de contas, a memória em si a gente vai discutir no episódio, né? Mas enfim. Então agora, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo. Faço a menor ideia do que eu vou fazer. 30 segundos do capítulo Horcruxes em 3, 2, 1, vai. Tá, finalmente entrega a memória mais importante pra ter a prova cabal e definitiva, né? Que o Voldemort tinha 7 Horcruxes, mas o Dumbledore não fala, porque, enfim, pouco abate. A Harry faz a linha Code, fica questionando o teimoso lá todas as conclusões, nada forçadas, né? Do Dumbledore, já tem tudo basicamente resolvido. Você lembra que ele precisava da memória, enfim. Mas aí o diário já foi, o anel já foi, falta o quê? O medalhão, a taça, alguma coisa da Corvinal, alguma coisa da Grifinória e a Nagini? Enfim, aí ele tenta manter Tenta meter na cabeça do Harry porque a profecia não serve pra nada, apenas se você quiser. E aí ele aceita que Harry seja o sidekick dele. Ai, que difícil. Acirrado. É muito bom não fazer o resumo, mas é difícil escolher quem ganha. Bom, eu vou dizer que os dois resumos foram muito pau a pau, porque os dois falaram bem, assim, do que acontece. Mas eu vou dar a vitória pra Luísa, porque ela fez uma introdução um pouco maior ali, contou o que acontece antes do escritório. E verdade. Ela quase chegou no finalzinho ali, junto com o Code. E também eu tenho que depois da nossa última interação, né, Code, que eu roubei pra nossa casa, eu preciso dar uma melhorada na minha reputation. Ai, que ótimo. Não, mentira, Luísa, seu resumo foi bom mesmo. Harry volta ao castelo depois de conseguir a memória de Slughorn, mas não consegue entrar na sala comunal porque a mulher gorda está de mau humor. Felizmente, ele fica sabendo por Nick quase sem cabeça que Dumbledore voltou ao castelo. Na sala do diretor, eles mergulham na memória e descobrem que Tom Riddle perguntou ao professor sobre Horcruxes, um mecanismo que divide a alma de uma pessoa e assim impede que ela morra. Essa informação é crucial para que Dumbledore faça algumas deduções com Harry e desenhe um plano do que eles devem fazer agora: procurar as Horcruxes restantes. Gata, agora que começa a ação. Até então, os livros eram só uma introdução. Então vamos lá, Luísa. Por onde você gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje? Queria falar não sobre o elefante na sala, mas sobre o Harry no corredor. Mas sobre a sala ou no elefante? A sala no elefante. Ai, tadinho do garoto, ficou pra fora. E essa coisa da segurança das salas comunais é bem Hogwarts, né? Porque assim... Sim. Padrão Hogwarts de qualidade. Exato, de qualidade e segurança. Porque se o aluno esquecer a senha, trocou a senha, no caso, sei lá, tipo, dorme no corredor e foda-se. Coitada da criança. No dia seguinte, acordar cedo, tem que ter aula, dormiu no chão, passou frio, ficou doente.
Não, e é um mecanismo muito doido, porque assim, se você por algum motivo não consegue entrar na sala comunal, seja porque trocou a senha e você não ficou sabendo, seja porque você esqueceu a senha, seja porque você não consegue resolver o enigma da Corvinal, etc. Você fica no corredor. E depois de certa hora, você não pode ficar no corredor. Então, além de ficar punido, de ser punido ficando fora da sala comunal, você é punido por estar no corredor se alguém te pegar, entendeu? Exato. Tem que se esconder, você tem que ir pra sala precisa e pensar, preciso de uma cama. Preciso de uma senha. Preciso de uma senha, exato. Mas olha, não faz sentido aquele, né? O engraçado é que esse negócio da senha, ela não serve pra nada. Porque, veja, eu tenho certeza que, pelo que a mulher gorda fala, se o Harry realmente não tivesse a senha, ela não ia deixar ele lá do lado de fora. Ela ia dizer, tipo, tá, mano, entra, eu te conheço, entendeu? Ou seja, pra que ia ter uma senha? E se não fosse isso que eu tô dizendo, né? Se ela não fosse mandar a pessoa pra dentro porque ela conhece a pessoa, qual que seria o propósito de ter uma senha, entendeu? Então, já que mas ela não... qualquer pessoa podia pegar a senha. Mas ela não ia mandar ele pra dentro, porque, tipo assim, a gente vê várias vezes o Neville trancado pra fora da sala comunal, porque ele esqueceu a senha, esperando alguém chegar porque ele precisa da senha. Ela não deixa, não tem isso, assim, tipo, eu conheço segurança, não, ele vai deixar a gente entrar, não tem. Exato. Não, então, mas porque assim, veja, se a pessoa não pode entrar porque ela não tem a senha, aí ela tem que ficar esperando alguém que tem a senha aparecer pra entrar junto com ela, tecnicamente ela vai entrar também, entendeu? Então, tipo, querendo ou não, ela só tem que esperar alguém que tenha a senha pra passar. Sim. Ela sendo da Corvinal ou não, ou escutar a senha, alguém falar a senha. Eu acho que é igual... Pra fora a pessoa não vai ficar. Ninguém fica pra fora. Acho que é igual, tipo, carteirinha de escola, assim. Você esqueceu, o povo da secretaria abre pra você. No caso, até a mulher gorda ficou com dó e deixou ele entrar depois. Gente, até o Sirius Black, o próprio, não, e é muito doido. E é muito doido, porque foi uma coisa que o Cody comentou, ele entrou né? porque ele tinha senha, né? Mas aí, tipo assim, ela não conhece ele. Ela não deveria. Né? Tipo assim, a senha não deveria ser a única forma de segurança, né? Porque se absolutamente qualquer pessoa que saiba a senha consegue entrar, assim como na sala da Corvinal, né? Qualquer pessoa que consegue resolver o enigma pode entrar, tipo, é meio bizarro, né? Eu acho que é mais uma questão de, tipo, vamos dificultar a entrada de todos os estudantes em todas as salas das casas pra não virar várzea, né? Pode ser também. Mas não dificulta, né, Luísa? Porque eu posso... se eu quiser que o meu amigo da Lufa entre, eu só falo a senha pra ele que ele vai entrar. Mas aí no da Corvinal, se você for meio burro, você já não consegue. Se você não souber da pera da Lufa-Lufa, você também não consegue. A não ser que eu abra pro meu amigo entrar. Também tem isso, né? Entendeu? Tipo, nenhuma delas faz sentido assim, não. No final das contas, quem quiser entrar, vai conseguir entrar. Mas se você não tiver amigos naquela casa, você não consegue. Quem não é bem-vindo. E o que é mais bizarro é que, tipo, quando o Harry vai tentar entrar e a mulher gorda não deixa, e aí ele sai pra ir atrás do Dumbledore, ela vira e fala, não, eu tava puta só, tipo, a senha ainda é tal. Ou seja, qualquer pessoa que tava ali no corredor ouviu a senha. Poderia ter ouvido a senha. Então, assim, não é uma segurança de verdade, né? Ao mesmo tempo que não é uma segurança, ela acaba se voltando contra os próprios alunos da casa. Porque se você esquece, se você não ouve a nova senha e tal, enfim, você fica pra fora. Exato. Mas qualquer outra pessoa que ouça consegue entrar. E também tem o fator de que os quadros não dormem de verdade, né? Então ela só realmente tava sendo cuzona. Eu acho que eles dormem. Só os do Dumbledore que eu acho que fingem que não dormem. Não, mas assim, eles não são pessoas que descansam de fato, né? Se eu lembro, assim, eu não tenho certeza, ouvintes me, sei lá, confirma aí nos comentários. Mas eu lembro de que foi dito em algum lugar, ou frutos da minha imaginação, que os quadros não dormem. Eu tenho pra mim na minha cabeça que eles dormem sim, só que, tipo assim, excepcionalmente, eles fingem que não dormem às vezes, mas às vezes eles estão dormindo mesmo. Não, eu acho que eles dormem, só que assim, ao mesmo tempo, não é um sono igual o nosso sono. Então assim, você acordar um quadro não é tipo você acordar uma pessoa. Qual será que é a sensação que ele tem? Será que ele tem sensações? Será que quadros sonham? Olha, né? Será que androides sonham com ovelhas elétricas? Será que quadros sonham com ovelhas de tinta acrílica? De guache. Exatamente, olha onde mas, a gente assim, foi parar. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, no segundo ano, quando eles entram na sala da Sonserina, é uma senha também, não é? Uhum. Não tipo, sei é só opinar. a senhazinha. E é uma senha que eu suspeito que seja uma senha fixa, inclusive. Tipo, desde sempre a época é do essa. Salazar. Porque é puro sangue, né?
Inclusive, tipo... Faz sentido. Você consegue imaginar o Snape colocando essa senha? Ele, tipo assim, fervendo, né? Tipo, que ódio. Eu não lembro como que é a entrada da Lufa-Lufa. A Lufa-Lufa você tem... Eu acho que é mais segura, na realidade, até mais do que a da Corvinal. Porque a da Lufa-Lufa envolve você fazer uma batucadinha nos barris, num ritmo específico. Nossa, eu nunca ia conseguir entrar. Eu tenho zero ritmo. Não é fazer cócegas na pera? Ah, não, cócega na pera é pra entrar na cozinha. Nossa, é da cozinha. Tudo. Eu também sempre confundo. Quando eu estava fazendo a pauta, eu também pensei nisso. Só que aí depois eu falei, não, eu acho que esse é da cozinha. Vou perguntar na gravação. Porque a do Corvinal, assim, qualquer pessoa, sem saber a sequência, né, poderia arriscar e acertar o enigma, assim como aconteceu, né? Sim. E várias pessoas ali, com certeza, teriam a habilidade de decifrar um enigma, né? Não é só a gente da Corvinal que consegue. A Hermione conseguiria. E às vezes não é habilidade também, né? Às vezes realmente é sorte ou intuição, sei lá, qualquer coisa assim. E assim, outra coisa que eu me pergunto também é tipo, tá, o Harry ficou pra fora. Teria como ele procurar alguém onde os professores dormem? Eles têm um quartinho dentro do escritório de cada um, porque tá falando que o Dumbledore tá na sala dele. Mas ele dorme na sala? Ou ele tem um quartinho sentadinho na cadeira dele? Arma uma barraca. Eu acho... a gente não tem informação sobre isso que eu me lembre. Mas eu acho que existe um quartinho adjacente ao escritório de cada professor. A fonte disso são fanfics, né? Essa é sempre a minha fonte, gente. Quando eu não tenho certeza de uma coisa, eu vou trazer uma opinião, uma informação gerada em fanfics. Mas assim, pra mim faz sentido que, tipo assim, a sala do Dumbledore tem ali a sala dele e eu tenho uma portinha que leve pra um quarto com um banheiro, etc, né? Tipo uma suítezinha pra ele poder descansar. Talvez até uma coisa maior, assim, tipo, que tenha um sofazinho, porque é o diretor, lounge. Né? Sim. E eu acho que todos os professores têm isso, porque não faz sentido, né? No Hogwarts Legacy tem toda uma região do castelo que é a ala dos professores, assim. É como se fosse, tipo, a residência deles, sabe? Aí lá tem vários quartos e você, tipo, tem... Eu acho que pelo menos metade dos aposentos dos professores. Alguns ficam separados perto dos seus lugares, por exemplo, lá de astronomia, é lá perto da torre de astronomia mesmo. O de feitiços é lá onde perto lá da sala do Flitwick, que ele teve lá o negócio do Sirius Black. Não sei o quê. Mas mas, tipo, tem esse lugar que é como se fosse uma espécie de hotel dos professores. Que, inclusive, tem uma missão que a gente tem que se infiltrar lá à noite pra conseguir fazer certas coisas. É um Airbnb de professores. Isso. Aí, o do Dumbledore, inclusive, é luxuosíssimo, tá? Você vai lá no negócio porque tudo é meio exagerado, né? No Hogwarts Legacy, vocês sabem. Aí você vai na torre do Dumbledore, que é lá em cima. No caso, que não é o Dumbledore ainda no Hogwarts Legacy, né? É o Phineas. Aí, tipo, tem toda uma suíte zona lá, com várias salas e tal. Acho que faz sentido que exista isso, ao mesmo tempo que existe os quartos perto dos escritórios, porque no quarto ano tem aquela cena quando o Harry tá voltando com o ovo, né? Depois do banho de espuma e tal, e que ele tá perto das masmorras e o Snape aparece, porque ele escuta um barulho do ovo caindo, né? Uma coisa assim. Então, se o Snape, por exemplo, dormisse perto dos outros professores também ouviriam. Então, eu acho que ele deve dormir perto da sala dele. Mas faz sentido que tenha alguma coisa mais coletiva, assim, né? Eles devem compartilhar uma copa na salinha dos professores. Pra tomar um cafezinho, claro. Falar mal dos alunos. Mas já apareceu essa sala no cânon dos livros, né? A sala dos professores. Sim. Inclusive é lá que acharam o bicho-papão do Lupin. Mas eu acho que faz sentido os quartos deles serem perto das salas comunais. Se acontecer alguma merda de noite, igual sempre acontece na Grifinória, a professora McGonagall aparece lá sempre bem é verdade. rápido, né? A McGonagall, ela aparece algumas vezes, né? Que eles chamam ela. E aí não faz muito sentido eles terem que ir até lá na... na verdade tem uma... Nossa, é verdade. Acabei de lembrar de um fato importante para essa discussão. No 5º ano, quando o Harry acorda do pesadelo lá que o Sr. Weasley foi mordido, ele acorda gritando. E aí tá todo mundo meio que aconteceu. E aí a Minerva vem, puta de roupão, falando, gente, chega, acabou a festa já, vocês não precisam mais comemorar. Ou seja, ela ouviu a gritaria. Verdade. Então, assim, ou ela dorme perto da sala comunal, ou ela tem algum tipo de sistema, tipo algum feitiço, que meio que dá um alarme de barulho, alguma coisa do tipo,
pra ela ficar sabendo que aconteceu alguma coisa na sala e vir correndo, né? Uhum. Ou os quadros avisam, né? Ou tem alguma coisa uma assim. babá Alguma eletrônica. coisa assim. É tipo uma bala eletrônica, exatamente. Eu acho que o argumento seria bom, faria sentido, não são coisas que se aplicam muito a Hogwarts, né? Sim. Isso é. Tanto é que o fucking Sirius Black entrou. Mas eu sempre fui curiosa pra ver os quartos dos professores, como eles decoram. No Hogwarts Legacy tem todos eles, cada um de um pronto. Só que não são os professores de Hogwarts, Sim, que a gente conhece, época. né? Mas enfim, gente, o que importa nesse capítulo não é as dinâmicas estranhas de como funciona o castelo de Hogwarts, né? Apesar de ser muito legal discutir isso. Esse capítulo, ele é sobre, finalmente, a lembrança do Slughorn, que a gente tá aí sendo teased com isso, provocado, há um tempo já nesse livro. E a gente vai finalmente descobrir, né, o que o Slughorn conversou com o Tom Riddle e por que ele tem tanta vergonha dessa conversa a ponto de alterar uma memória, né? Exatamente. Eu explico e resumo. Nada demais. Pronto. Gente, esse foi o episódio. Obrigado. Qual a vada de vocês? Semana que vem... Bota aquela musiquinha de fim de desenho. Mas realmente, assim, é impressionante, porque, assim, a memória em si é muito interessante, né? Pra gente entender a coisa do Voldemort e tal, pro plot é muito interessante. Mas a questão do Slughorn ter tanta vergonha dela e tanta resistência e se negar a dar ela pro Dumbledore e tal, é uma coisa que, assim, racionalmente não faz muito sentido. Acho que a gente consegue entender, né, da onde vem essa coisa dele e tal, porque como a Luísa bem disse quando a gente tava fazendo a pauta, as pessoas não se envergonham só do que elas deveriam se envergonhar, né, as pessoas nem sempre, às vezes coisas que elas não têm culpa também fazem elas se sentir culpadas. Mas, racionalmente, ele não fez muita coisa, né? Tipo... assim, Amado, você pode ficar tranquilo. Você não fez absolutamente nada pra ajudar inclusive, o Voldemort eu queria que alguém... a fazer nenhum Horcrux, nem nada disso. Não, inclusive eu queria que o Harry tivesse essa conversa com ele. Tipo assim, olha, pode dormir em paz, tá? Tá tudo bem. Tipo assim, você não ensinou ele como é que faz. Você não ensinou, você nem respondeu se dava pra fazer magia ou não. Você, inclusive, ainda foi bem negativo em relação a isso. Então, assim, não sei, Amado... Por que você se culpa tanto? Eu acho que rola um pouco de medo também. Tipo o medo do cancelamento, sabe? Medo de, sei lá, isso vazar de alguma forma e muita gente passar a odiar ele, tipo, se voltar contra ele, porque as pessoas, elas interpretam meio que o que elas querem do que elas escutam. Porque elas poderiam interpretar como se fosse culpa dele. Exato. Né? Não, faz sentido. Eu acho, já falando aqui fora da narrativa um pouquinho, que talvez pode ter acontecido uma edição aí. Edição, tipo, eu acho que talvez estivesse na ideia da J.K. Rowling colocar, de repente, ele dando algum tipo de ajuda a mais, ou dado alguma resposta um pouco mais definitiva, e isso de alguma forma não chegou no final e ficou meio atravessado. Eu tenho essa impressão. Pode ser. Sabe, como se ele tivesse falado de repente pra ele pelo menos alguma coisa a mais, sabe? Mas... Porque assim, até uma coisa que a gente vai conversar mais pra frente, né? Mas sobre toda a questão de magia das trevas e tal, como os alunos não têm acesso a isso e tal. Mas assim, me pareceu que o tom que o Slughorn dá pra essa conversa é justamente o tom em que essas coisas deveriam ser conversadas. De tipo assim, um olhar curioso sobre alguma coisa não é necessariamente algo ruim. E se isso for... É claro que ali a gente tá falando do Voldemort, é bem diferente e tal, mas assim, você permitir que um aluno olhe com curiosidade pra algum tipo de conhecimento, por mais perverso que esse conhecimento seja, né, que essa prática em si seja, o aluno olhar pra isso na teoria não é necessariamente um problema. E ele me parece dar o tom certo, assim, de tipo... Você vê que ele admira um pouco a curiosidade do Tom, né? Tipo, ele tá meio que nutrindo essa coisa dele ali de pesquisa, de se interessar pelas coisas e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo ele coloca, tipo, um limite. Tipo assim, não, isso aqui... Não, mas isso aqui não dá pra fazer. Não, mas isso aqui é errado. Você não tem que pensar dessa forma. Então ele vai dando um tom ali, tipo, meio cauteloso também, sabe? Então eu realmente não vejo nada de errado no que ele fez. Mas eu também entendo que, né... Uma coisa também que a gente pode dizer, talvez, analisando a memória falsa, é que talvez a memória falsa na cabeça dele seja a forma como ele acha que ele deveria ter respondido. Então talvez a culpa dele esteja não no que ele fez, mas no que ele não fez. Talvez ele esteja culpado em não ter sido extremamente agressivo, não sei se a palavra é agressivo, mas extremamente enfático, como ele pareceu ser na memória falsa, entendeu? Quando ele fala, de nem dar margem pra conversar sobre isso, né?
Sim. Exatamente. Ou pode ser que ele simplesmente não queira estar sendo cancelado, porque ele basicamente foi racista nesta memória, quando ele tava falando que com certeza o Tom tinha uma família boa, né? Já que ele era tão bom assim. Ele é um Sonserino, afinal de contas, né? Ele se importa com o que os outros pensam também. Uhum. Achei que você ia falar, ele é um Sonserino, né? Ele é racista. Eu ia falar, pô, Luísa. Como assim? Não. Acho que faz sentido, ainda mais considerando quem é o Slughorn, né? Essa pessoa que, tipo, vive da influência dele, né? Ele vive dos contatos que ele tem, das pessoas que têm apreço por ele. Então, qualquer coisa que poderia ferir essa reputação dele é algo que ele olha com repulsa, né? Mas, assim, o que é foda, pensando de forma prática, é o seguinte: ele não faz nada de errado na memória. E, assim, mesmo que ele tivesse dado mais informações, eu, particularmente, acho que a não ser que ele tivesse sentado e ensinado como fazer uma, se ele tivesse sentado com o Dumbledore e falasse: Dumbledore, não me julga pelo que você tá vendo aqui. Eu fui seduzido por ele, eu enfim, olhei pra isso de uma forma muito inocente, mas isso aqui é o que ele sabe, e talvez isso ajude. Não teria livro, né, talvez. Também, é o orgulho do Sonserino falando mais alto do que a sensatez. É basicamente essa dinâmica toda que eu quis dizer antes, que eu acho esse ponto, assim, essa como é que eu posso dizer, tudo que envolve essa questão um pouco fraco em relação a plot, sabe, nesse livro especificamente. Acho que é uma das coisas que me desagrada mais por não ter pra mim, uma força tão grande, assim. Parece que podia ser resolvido e parece que a narração dá mais importância do que eu consigo sentir. Entendi. Mas é isso, né? Assim, ele é uma pessoa, as pessoas têm motivos ínfimos e que a gente não possa imaginar para sentir qualquer coisa que elas sintam. E faz sentido todo mundo sentir qualquer coisa que seja sentido. Então, beleza, também, pode ser. É isso, assim, tipo, racionalmente não faz sentido, mas nesse caso a gente não tá falando de racionalidade, né? Então, qualquer coisa faz sentido. Se você tá partindo de sentimentos e de percepções muito subjetivas e tal, não tem como julgar ele também. E assim, eu acho que, na minha leitura, eu entendo que o Slughorn, apesar dele dizer que não sabe qual é o feitiço, como é a criação de uma Horcrux, né? Ele fala que não sabe, mas eu não sei, eu acho que no fundo ele sabe, mas ele se recusa a falar. Eu acho que ele sabe sim, porque o tom que ele usa ali é muito estranho. Sim. Ele é muito defensivo. Exato. É um tom que lembra, inclusive, como ele age na memória falsa, né? De ficar horrorizado, que isso? Não pergunta essas coisas não, né? Ele usa esse tom na memória falsa porque ele fez alguma coisa de errado, entre aspas, na memória verdadeira. Então ele usa esse tom, quando ele fala que não sabe, pra esconder que ele sabe. Eu acho que ele sabe sim. Exato. E também aquele, né, pra fazer... eu vou comentar um pouquinho sobre a questão da moral. Eu acho que tudo bem também ele saber, sabe? O conhecimento a gente tem que ter, sabe? Eu acho que não é uma coisa necessariamente ruim você saber. Tanto é que o Dumbledore sabe também, porque ele tinha acesso aos livros, né? Então o conhecimento em si, ele não é uma coisa negativa, uma coisa... perigosa, né? As pessoas tornam ele perigoso do jeito que elas usam. Sim. Mas aí você vê, né? Não sei se eu vou entrar no rabbit hole. Toca de coelho, mas eu acho que ele queria dizer buraco de minhoca. Muito grande aqui, mas assim, no mundo... É engraçado a gente ver a perspectiva do mundo bruxo da J.K. Rowling, que é inspirado claramente pelo modo de pensar cristão, assim, de que você tem, por exemplo, um mundo bruxo, em que as pessoas têm a possibilidade de fazer coisas tenebrosas mesmo, e que é considerado mesmo como mal, né, nessa dualidade, né, de bem e mal, e as pessoas, ainda assim, existe vamos dizer assim, um sobrejugo do bem pelo mal. Então, as instituições, basicamente, elas são regidas pelas pessoas boas, né, tanto que, pelo menos em tese, né, você tem aí a Hogwarts, os professores, não sei o que, então, o bem, ele é valorizado, apesar de existir o mal que faz várias outras coisas que alcança, não sei o que. E tipo, como que essa dinâmica entra na questão do cristão, né? Do não pode olhar para o que não pode saber o que é mal, não pode fazer o que é mal, não sei o que, taraná. E também como é que essa ideia de como é que a sociedade conseguiu ficar estável do jeito que ela é, com as pessoas, vamos dizer assim, boas, entre muitas aspas, né, fazendo as coisas, evitando as coisas ruins, sem que isso... Não tô conseguindo me fazer entender, mas eu tô querendo dizer, tipo assim, eu tenho uma leitura da sociedade que, assim, quem comanda a nossa sociedade, apesar de ser limpinho, é muito sujo.
Ah, sim. E só que, tipo, no Mundo Bruxo nem tanto, assim, sabe? Eles têm... parece que, tipo assim, o bem realmente... O status quo do Mundo Bruxo é o bem mesmo, sabe? Eu acho que, assim, a Eu JK, não sei ela se seria até bem assim. começa a tentar dar uma complexidade maior nisso, né? A partir ali do quarto livro, mais ou menos, em que a gente vê que mesmo as pessoas que estão erradas, aí eu não vou colocar como más, né, pensando nessa dualidade, mas as pessoas que estão erradas no ministério, por exemplo, tipo Fudge e tal, eles fazem muitas coisas ruins, erradas, mas no fim das contas elas são bem intencionadas, né, tirando a Umbridge, que é uma exceção ali, mas o Fudge, o Scrimgeour também, são pessoas que, assim, fazem coisas das quais a gente discorda, fazem coisas erradas ali naquele momento e tal, mas eles não são pessoas ruins, né? Eles são bem intencionados, né? E tal, apesar de ter questões ali, são pessoas corruptas e tal. Mas, assim, nesse nível maior, assim, né, de bem e mal, eles estão muito mais pro bem do que pro mal, assim, né? Eles estão muito mais próximos do Dumbledore do que do Voldemort. Eu acho também que a gente tem que considerar um fator externo, que é uma série de livros infantis, e a gente não pode fugir muito do simples, que é esse conceito da sociedade, tirando fora a religião, assim. No geral, as pessoas meio que levam esses valores de o que é bom, o que é ruim, o que é bem visto, o que é mal visto. Sim, acho que a Rowling, ela tenta colocar um pouco de complexidade nisso, assim, mas ela também não vai muito fundo. Exato. E é muito por isso, assim, por uma questão de... É infanto-juvenil, né? Não é... É infanto-juvenil. Eu não vou nem entrar no mérito que talvez ela não enxergue tanto essa complexidade no próprio mundo, assim, porque pode ser isso também. Ela pode ter uma visão tacanha, né, a esse respeito, assim. Eu tenho a impressão... Eu queria conversar um pouquinho mais com o pessoal da filosofia sobre isso, né? Porque, enfim, se tiver alguém que se interessa pelo assunto, cola lá com a gente no Discord. Eu acho que a J.K. Rowling, ela tem uma filosofia muito agostiniana, assim, sabe? Ela tem uma coisa meio... Esse negócio do amor também como o agente da salvação, a ideia de que a nossa natureza humana faz a gente querer se subjugar às pessoas através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que é basicamente o vilão dela, no caso, é um cara que ele é totalmente egoísta, totalmente orgulhoso, né? Então acho que talvez tenha um pouco dessa dualidade aí aquele negócio do Agostinho, né, de não existe o mal, mas o mal é a ausência do bem, e realmente essa visão bem binária. Eu não acho que é só isso, mas acho que é uma base muito, muito forte da forma como ela escreve. Assim, eu acho que é mais também pro lado do que a Lari tava falando, que às vezes essa não é a visão dela, e eu imagino que não seja, porque tem uma fala do Sirius pro Harry, que ele fala, as pessoas não são simplesmente boas ou más, elas cometem erros e fazem merda, e às vezes elas são ruins umas com as outras, mas isso não quer dizer que elas sejam um Hitler da vida. E isso a gente vê muito no Snape, no próprio Snape. Então, eu ia falar isso. Eu ia falar, não, eu acho que ela acerta no Snape. Eu não ia trazer o Snape pra assunto, isso é que eu trouxe. Mas assim, eu acho que talvez esse seja o grande brilho e a grande falha da Rowling. Quando ela tenta falar sobre coisas muito grandiosas, como isso, essa coisa do bem e do mal, etc., acho que ela cai muito no maniqueísmo, cai numa coisa muito simplista e tal. Mas quando ela vai pro indivíduo, aí ela dá uma brilhada, assim. Porque eu acho que o Snape, o Sirius, o James... são personagens em que ela trabalha muito bem isso, que é você ver pessoas que você entende que são boas, são pessoas que são muito bem intencionadas e, tipo, estão do lado certo da história e tal, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que você não compactua, que o próprio Harry, que é, tipo, o grande juiz, né, da moralidade das pessoas dentro da narrativa, sim, ele considera erradas, por mais que ele ame essas pessoas. E no caso do Snape, pessoas que fazem coisas muito ruins, mas que também são capazes de fazer coisas boas, né? Então, assim, eu acho que ela brilha nisso, assim, quando ela vai pro indivíduo, porque aí é mais fácil de você complexificar um indivíduo do que complexificar todo um sistema social, né? Sim, eu acho que ela acerta bastante vários personagens, só que eu, particularmente, acho que ela não acerta tanto no Harry. Mas isso talvez tenha mais a ver com o que eu espero do que com do que de fato acontece, né? Porque, novamente, acho que volto pro que a Luísa disse. É literatura infanto-juvenil, ela talvez não tenha uma pretensão tão grande, mas acho que o Harry, por ser esse arquétipo do herói, eu acho que ela vai muito pra ideia Por exemplo, tem um momento nesse capítulo específico que ela fica falando que o Harry tem um coração puro, que ele nunca se deixou seduzir pelas artes das trevas, e que ele não sei o que. Eu fico assim, tipo, amada, não sei se é bem assim. Acho que ou se não fosse bem assim, seria até legal que ele fosse. Sabe, porque, por exemplo, às vezes que o Harry vai fazer alguma coisa, vamos dizer assim,
que é considerado muito mal. É claro que ele faz várias coisas pequenas, mas de vez em quando que é bom. Eu acho muito bom pro personagem dele. O quinto livro eu acho ótimo porque ele tá lidando com aqueles sentimentos que a gente não sabe se são dele ou se são do Voldemort. Ele tá experienciando ciúme, inveja, raiva, várias coisas assim, tudo mais. Eu acho isso muito interessante. Só que as coisas que ela vai considerar como arte das trevas, que é o que de fato iria tirar a pureza dele, né? Ele faz ou ele não... Só que quando ele vai fazer, ou não é, tipo, levado em consideração como se isso atrapalhasse a moral dele, como, por exemplo, quando ele usa Crucio lá contra o comensal que cuspiu no McGonagall, ou, por exemplo, ele não sequer conseguir fazer um Crucio no quinto livro, né? Ou seja, aí parece que ela ainda tava decidida, tipo assim, de que o Harry não ia beber dessa água, sabe? Então, eu acho que, tipo, fica um pouco perdido esse lance de, tipo assim, o Harry ele vai experimentar a maldade, vamos dizer assim, pra ele fazer escolhas ou não, porque parece que ele sempre teve muito além da corrupção, sabe? Parece que ele sempre foi muito incorruptível, que ele sempre foi porque ele foi amado, ou talvez porque outras coisas, porque das amizades, não sei o que lá, ele acabou que ele, tipo, vira esse personagem nobre que não pode ser corrompido e que nunca teve um momento de fato de decisão e escolhas. E talvez assim, essas coisas acontecerem pra mim não são um problema, mas talvez essa insistência em colocar na narrativa essa afirmação de que ele é uma pessoa pura, né? Tipo assim, tira isso. E ele é só uma pessoa normal. Se você não ficar batendo na tecla de que ele é uma pessoa pura, a gente ainda vai achar que ele é um herói, sabe? Só que ele vai ser um herói muito mais próximo da gente. Porque eu não sei se eu posso olhar pra mim e falar que eu tenho um coração puro. Sabe? Quem julga isso? Eu não tenho um Dumbledore na minha vida pra me contar se eu tenho ou não, sabe? E assim, no final, querendo ou não, o Harry mata uma pessoa. É uma pessoa ruim? Sim, é uma pessoa que todo mundo queria ver morta. Sim, mas ele é um adolescente de 17 anos que matou uma pessoa. E isso, querendo ou não, é grave. Eles mesmos, apesar dele não ter usado uma avada, né? Ele mata. E isso todo mundo fala que... Eu não sei se daria pra gente dizer que ele matou o Voldemort, não, Luiz. No filme, mas com certeza, assim, não. Eu gostaria que ele tivesse matado. Metido um avadão no meio da cara dele. Sim, mas eu não sei se... Mas então, toda essa coisa da morte em si, né, é uma coisa que a Rowling relativiza muito também. Porque assim, ao mesmo tempo que até aqui a gente tá vendo como matar é um ato abominável em qualquer situação. Enfim, né, lógico que não qualquer situação, mas... Enfim, e aí tem essa coisa de tipo, isso vai romper sua alma, não sei o quê. E aí quando a gente vê as memórias do Snape, que o Dumbledore tá pedindo pra ele matar ele, pra salvar a alma do Draco, né, e ele fala especificamente isso, tipo assim, ele é só um menino, tipo, ele ainda não teve a alma corrompida, não sei o quê. Aí o Snape fala, mas e a minha alma? Sabe, tipo, e eu? E aí o Dumbledore fala, só você sabe se isso é uma... Ele fala assim, amor, você tá mais sujo que pau de galinheiro. Não, mas aí o Dumbledore fala, tipo assim, só você sabe se matar, se me ajudar a ter uma morte limpa vai sujar sua consciência, alguma coisa assim. E aí, tipo assim, beleza, pode ser que não, mas isso faz com que o Snape não sinta, sabe, o que ele fez. Sim. Então, assim, ela relativiza muito de acordo com o que é interessante pra narrativa, né? O que é um direito dela também. Mas também é nosso direito sentar aqui e ficar falando mal, né? Exato. Eu não sei nem se mal, é só realmente pensar nos desdobramentos de todas essas coisas, sabe? Porque, obviamente, ela escreveu isso por vários anos, então o próprio pensamento dela muda bastante conforme é o que ela vai escrevendo e o que ela vai decidindo pros personagens, né? Então acho que é uma... assim, o que eu tô fazendo basicamente aqui é expressar as minhas expectativas. Sim. Porque eu acho que talvez, podia até ser que não, mas podia ser mais interessante um Harry que tivesse mais em toque, como é que fala? Tivesse mais em touch com esse lado... Em contato. Esse lado negativo, e aí que ele de fato fosse tentado em algum momento, sabe? Porque as coisas que ele é tentado a fazer que são do The Dark Side, né? Se for pra falar assim, é mais no sentido realmente de Star Wars, assim, que é o caso ele procurar vingança, que inclusive ele fala nesse capítulo, né? Que, tipo assim, ele naturalmente vai ser inclinado a tentar derrotar o Voldemort porque ele matou os pais dele, né? Então ele tá querendo... Isso seria também uma coisa negativa? Aparentemente a narração acha que não. Eu acho que nesse sentido é muito parecido com o caso do Newt, porque o Newt é uma pessoa boa, tipo, dá pra todo mundo ver que ele é muito bom. E no filme eu fiquei... Será que se tivesse, sei lá, um terceiro Tilling, ele ajoelharia pro Newt? Mas acho que também não, porque o Newt tem sentimento. E se tivesse um 15º? Não, e ao mesmo tempo,
já que você trouxe essa coisa do chilling, né, que fala. Uhum. Teoricamente, os chilling só ajoelham pra pessoas, né, puras e tal. Uhum. E o Dumbledore foi uma pessoa que foi tentada na prática e que cedeu, né, às artes das trevas por um tempo. Mas ele, de certa forma, conseguiu se recuperar disso, assim. Então, assim, é tudo muito relativo também, né? É tudo muito... Isso é uma coisa que eu acho legal, assim, tipo, essa coisa de você relativizar, de tipo, não existe nenhum ato puramente ruim ou puramente bom, né? Um ato que seja bom ou ruim em si. Todos os atos todas as ações que a gente tem na vida, elas vão estar inseridas dentro de um contexto. E é esse contexto que vai dizer se aquela ação é ou não negativa, né? Então, assim, se você, sei lá, dá um soco em alguém, por exemplo. Depende, quem é essa pessoa? É o Mamãe Falei? O que ele tava fazendo? Falando isso que ele levou um soco hoje, gente. Sério? Aquela famosa frase, né, Luiz? O que ele tava fazendo pra pegar um soco? Que roupa ele tava quando ele levou um soco? Eita, não brinque com isso. Exato. Mas, gente, é herança cristã, né? Aquele, né? Pra finalizar essa discussão, eu vou trazer uma frase do meu novo mozão, que é o Dumbledore. E ele fala que não são as nossas habilidades que mostram a gente é uma boa ou uma má pessoa, mas as nossas escolhas. Então acho que é isso que faz do Harry. E acho que isso volta um pouco no que... Desculpa, será que a gente ia falar a mesma coisa, Larissa? Não sei, vamos descobrir. Eu acho que isso volta, inclusive, um pouco naquela questão do conhecimento da Horcrux. Porque, era exatamente isso que eu ia se a gente fala... Exato. Caralho! O Code, na verdade, gente, é a Horcrux minha. Ai, que horror! É o que eles falam sobre a história, né? Tipo, conheça a história pra não deixar que ela se repita, né? Exatamente, porque enquanto um conhecimento pode ser comparado com uma habilidade, né? A gente pode usar essa frase, né? Tipo, não é o que você faz com... Não é o conhecimento, mas o que você faz com ele, ou a escolha, né? Que você faz com ele, ou que você decide agir em prol daquilo. Ai, que círculo lindo. Gente, gostei. Nossa, a gente podia terminar o episódio aqui, inclusive, porque ele terminou de uma forma redondinha. Mas não vai mesmo. Lacrada. Ixi, coitado. Mas a gente deu uma viajada aqui e a gente acabou dando uma pulada, falando sobre essa coisa de moral e tal, e não falou sobre a memória em si, né? Falou muito pouco, assim. Mas, assim, uma coisa que chama um pouco a atenção quando a gente tava lendo o capítulo, né? Inclusive, eu queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Ouvintes, um pequeno insight para vocês sobre como funciona o nosso processo, né? A gente comenta o capítulo do livro em grupo, né? E depois a gente monta uma pauta e tal. E, gente, o Code, ele tava de muito mau humor quando ele comentou esse capítulo. Eu comecei a ler, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Só os textão. Você precisa de um abraço, Code? Talvez eu esteja precisando, amigo. Mas enfim, uma coisa que chamou a atenção quando a gente tava comentando, e que volta um pouco no que a gente tava falando do Slughorn, dele não necessariamente precisar se sentir culpado, né? Racionalmente falando. É que assim, o Voldemort, o Tom, né, na verdade ainda, todas as perguntas que ele faz são perguntas meio retóricas, né? Ele já sabe a resposta de tudo aquilo ali. Ele tá só, né, ele parece estar interessado em uma única informação, que é o quão longe ele pode ir. Se ele fizer mais de Horcrux, isso vai prejudicar ele ou coisa do tipo. Mas as informações sobre o que é Horcrux, como fazer Horcrux, etc., isso ele meio que já sabe. Talvez ele não saiba o feitiço. Talvez nesse momento ele ainda não saiba qual é o feitiço de fazer Horcrux. Não tenho certeza. Mas ele já fez. Ele já fez Ele já fez pelo menos a do diário. Ah, sim. A do anel a gente não sabe ainda, mas a do diário ele é verdade. Então, assim, ele já sabe o feitiço, ele já sabe fazer Horcrux. E na minha cabeça eu já tenho certeza que ele já fez duas, sim. Que ele já tá com o anel, a gente pode discutir depois, que tem algumas coisas que são contra ou a favor na narrativa, mas eu acho que ele já tem duas, inclusive. Mas ele basicamente só quer entender quão longe ele pode chegar nisso, né? Se ele fizer mais uma, ou mais duas, ou mais três, ou no caso, mais 7, né? Isso vai prejudicar a magia dele, ou enfim, prejudicar ele de alguma forma. Tanto que é isso que espanta o Slughorn, né? É essa pergunta dele. Exatamente. Assim, que tal 7? E assim, talvez seja aí que o alerta do Slughorn tenha ligado, né? Porque talvez até então ele só tenha encarado aquilo ali como uma curiosidade natural e saudável que ele enxerga num aluno, assim. Mas uma coisa que eu acho bastante curiosa é o seguinte. Eu entendo o Tom Riddle, ele vai até o Slughorn porque o Slughorn é um professor com quem ele tem uma relação mais próxima, né? E com quem ele entende ali que sabe mais ou menos como manipular pra descobrir o que ele quer. Então isso faz sentido.
Mas ao mesmo tempo, o Slughorn ele não parece ser um bruxo que é tão interessado em artes das trevas, né? Talvez em poções das trevas, mas talvez não tanto em artes das trevas de forma mais ampla, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse conhecimento, que não é um conhecimento fácil de se ter, né? Não é todo mundo que sabe sobre isso. E aí eu obviamente, comparo com o Snape, porque o Snape é uma pessoa que é descrita incansavelmente nos livros como alguém mergulhado desde muito cedo nas artes das trevas, né? Desde que ele entrou na escola, ele era uma pessoa que se destacava por esse conhecimento que ele tinha dessas coisas meio creepy, enfim. E ele é uma pessoa que não sabe sobre Horcruxes, porque não faz sentido ele saber, né, assim, na narrativa. Se ele soubesse, a conversa dele com o Dumbledore seria bem diferente, eu imagino. Então, assim, acho que ele morre sem saber o que de fato as coisas o que estava acontecendo ali de fato. Então, assim, eu acho muito curioso que o Slughorn tem esse conhecimento e o Snape não, sabe? Isso é uma coisa que chama muito a minha atenção, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É um bom questionamento. Talvez o Snape fosse tão deprimido que ele não cogitasse a ideia de viver pra sempre. Eu acho que talvez uma das coisas muito importantes nessa questão aí, Lari, é que também é a questão de que o Dumbledore tirou os livros, né? Então, na época que o Slughorn estava em Hogwarts, os livros estavam disponíveis. Então, tipo, é antes dos livros, depois dos livros, talvez. Essa informação fosse um pouquinho mais acessível por causa disso. E o Snape não teve acesso aí. Mas, ao mesmo tempo, o Snape não parece uma pessoa que não correria atrás. E, assim, eu não acho que ele teria nenhuma vontade de ser imortal, mas ele é uma pessoa que claramente tem interesse em conhecimento teórico das coisas. Pelo menos nem que seja pelo conhecimento em si, né? Sim. Conhecimento pelo conhecimento. Mas é interessante, né? Que, não sei se eu vou esbarrar de novo naquele meu Eternal Rant lá do... Porque não dá pra medir muito isso. Porque no mundo bruxo, eu acho que se houvesse formas de você, de fato, voltar como existe, né? Com o Horcrux, eu tendo a imaginar que haveria lendas ou que as pessoas saberiam, entendeu? Que, sabe, seria uma coisa que as pessoas pelo menos tratariam como se fosse uma ficção, alguma coisa. O fato de ele não ter nenhuma ideia sobre isso me parece um pouco estranho do mundo em que isso é possível. Mas a gente não tem como medir pra saber se é isso mesmo, então... Mas assim, eu digo que ele não... Eu imagino que ele não saiba, porque eu acho que, considerando o tanto que o Dumbledore confia nele, considerando o tanto que o Dumbledore confia nas habilidades, no conhecimento dele, eu acho muito difícil que ele soubesse sobre algo e o Dumbledore não usasse esse conhecimento dele e a gente não visse eles tendo alguma interação sobre esse assunto. Ou, tipo assim, mas mesmo assim, que o Dumbledore mas o Dumbledore não usa o conhecimento do Snape pra tentar tirar o Crux do anel? Não, ele põe um anel, aí a mão dele fica fodida. Aí ele tira e ele quebra o anel com a espada. E aí ele chama o Snape pra cuidar da mão dele. E aí o Snape contém a maldição, que era a maldição que protegia o anel. Não é a maldição do Horcrux. Porque se o Snape tivesse esse conhecimento, ele reconheceria, né? Tipo assim, pô, isso aqui é isso aqui. E ele também reconheceria quando o Dumbledore conta toda a história do Harry, né? E fala que o Harry tem que morrer. Ele entender que o Voldemort tinha Horcruxes. Então, eu realmente acho que ele não tinha nenhum conhecimento sobre isso, assim, né? Interessante. É porque eu disse aquilo que eu disse antes, porque... sabe, é uma coisa muito interessante para as pessoas do mundo. A possibilidade de voltar e viver pra sempre. Então, é uma coisa que é um conhecimento muito difícil de se perder. E de ser totalmente abafado, sabe? Do jeito que ele é. É claro que depois da história do Harry Potter, por exemplo, se a história do Harry Potter fosse contada no mundo bruxo, todo mundo ia saber que era um Horcrux a partir daí. A não ser que eles omitissem. Mas... sabe, não, acho que faz total sentido isso que você tá falando, até porque se a gente pensar na questão da Pedra Filosofal, por exemplo, é uma coisa que existe uma ou muito poucas, assim, muito raro, mas existe esse conhecimento geral sobre o assunto, né? E aí talvez o que segure a fama das Horcruxes, né, de se tornar tão famosa assim, seja justamente porque ela é considerada uma forma das trevas de atingir isso, assim, né? Mas né? Não é considerado. Literalmente. Será que é mesmo, Luiz? Você sabe toda a teoria pra você poder... Não queria falar nada. Será que existiria de alguma forma uma possibilidade de você fazer uma Horcrux de forma ética? Olha aí, fica o questionamento. Se a pessoa concordar em morrer. Olha aí. Se o Snape tivesse feito uma Horcrux quando ele matou o Dumbledore, por exemplo. Ótimas perguntas. A alma do Snape foi rompida? Né? E se fosse pra acabar com o sofrimento de alguém? Se fosse eutanásia? Aquele, né? Pronto, já vai... Vamos voltar. Vamos voltar. Mas, não, só pra voltar com aquela questão do relativismo, né?
Mas tá, uma coisa que eu queria voltar também aqui na memória, aquele, né? Momentos de reclamação do código, da narração. Assim, esse capítulo não é o meu capítulo favorito, ele é um capítulo muito interessante, é um dos capítulos que marcam a saga, né? Tipo, Sim. ele é basicamente o que define o que vai acontecer daqui em diante. E ela, inclusive, compilou tudo bem arrumadinho, aí pra servir como se fosse um guia. Eu não gosto muito de muita coisa nesse capítulo, e uma das coisas que eu não gosto é a forma meio apressada que ele faz as coisas. Por exemplo, ela meio que deu uma apressada na forma, na persuasão, vamos dizer assim, na rolada de persuasão do Tom, tentando convencer o Slughorn. Eu achei pífio aquilo, assim, o jeito que ela tá tentando fazer o Tom parecer persuasivo com o Slughorn e o Slughorn caindo. É claro que, novamente, são pessoas e as pessoas podem fazer o que elas quiserem e reagir como elas quiserem, mas eu acho que não colou pra mim. Não, fica parecendo que é só você dar um abacaxi cristalizado pra ele que ele te fala qualquer coisa, né? Ao meu ver, ele analisou durante muito tempo, foi amaciando o Slughorn durante muito tempo. E ele calculou muito bem a melhor forma de perguntar isso pra ele. E a melhor forma que ele encontrou foi falar na lata. Não, eu também acho. A questão é só que a gente não vê isso. Pois é, eu acho que do jeito que foi feito... É como se a gente... Não é a melhor forma de você perguntar a uma pessoa uma coisa desse nível, sabe? É como se ele tivesse sido editado, sabe? Mas, tipo assim... Sim, eu também acho que foi isso que ele fez. Acho que, inclusive, essa forma, mesmo direta, assim, dele perguntar... Acho que faz sentido dentro da relação deles. Mas a gente não vê essa relação ser construída. Até porque a gente vê só um pedaço, né, da história. Exato, talvez até por isso o Slughorn fique receoso de entregar a memória. Porque vai ser só um pedacinho fora de contexto. O que eu tô reclamando, no caso, é que assim, a narração diz que o Tom fez o melhor trabalho possível pra conseguir tirar as informações, entendeu? A narração meio que dá essa... Pelo menos o que o Harry tá percebendo. Claro que o Harry pode estar errado. Mas acho que a gente pode acompanhar o Harry dizendo que assim, a narração fala assim, e ele disse a coisa certa, falando e medindo, não sei o que, a bajulação, e o interesse, o entusiasmo e a curiosidade, não sei o que, tarararará. Aí ela vende como se aquilo tivesse sido uma grande jogada de persuasão, só que o jeito que ele fala não dá certo, porque tipo, o Slughorn, ele não convence o Slughorn, e as frases que ele usa pra fazer, eu acho que são absolutamente péssimas pra o que ele quer conseguir. Então eu acho que tipo, foi uma coisa que a narração tentou vender, que foi uma coisa bem feita, mas que não saiu bem no final das contas. Eu acho que talvez o Harry tenha essa percepção em comparação com a própria tentativa dele de tirar uma informação do Slughorn, né? Só que ele não foi frustrada antes e que ele só conseguiu usando uma poção, assim, né? Então, talvez ele veja dessa forma, com essa admiração, porque ele pensa, porra, o menino sentou aqui em 2 minutos, conseguiu o que ele queria e eu tive que tomar uma Félix Felicis, sabe? Eu cheguei até a pensar enquanto eu estava falando, porque eu acho muito possível que o Tom tenha ganho uma Félix Felicis. Se o Slughorn fez aquele mesmo tipo de competição, né? Verdade. Olha aí, verdade. Mas eu acho que se ele tivesse tomado a Félix Felicis pra ter essa conversa, ele teria conseguido mais informações. Mais resposta, né? Com certeza. Eu pensei também, tipo, por que o Dumbledore não pensou em tomar a poção pra arrancar? Tanta coisa que o pessoal do mundo mágico não faz. Nada, né? Mas voltando naquela pergunta que a gente não falou muito, vocês acham que ele já tinha feito a Horcrux do Anel? Eu acho que ainda não. Eu acho que sim, eu tenho quase certeza que sim. Porque, ó, pra ele ter um anel, significa que ele já conversou com o tio dele. E a gente tinha meio que determinado, pelo menos na gravação que eu tava, que ele tinha agido no mesmo dia pra fazer os assassinatos. Tipo, ele chega lá na casa do tio, descobre, né, enfim, conversa com ele, o tio fala sobre a questão da família dele ser a família lá dos Riddle, não sei o que, tarará, e o anel está lá com ele, no caso, que é a memória que o Dumbledore analisa com o Harry lá, né, que, enfim, foi retraída, depois de muita tentativa ele conseguiu finalmente tirar as coisas de verdade que estavam na memória escondida do Mufino. E aí dá a entender pra mim muito claro que naquele dia que ele foi lá, ele pegou a varinha do Mufino, foi matar os caras lá na casa, depois voltou pra incriminar o cara. E já pegou e já ficou com o anel. Então se ele já estava com o anel, a menos que pra você possa fazer uma Horcrux, sei lá, com 48 horas
depois que você fez o assassinato, eu acho que ele já tava com o Horcrux pronto aí, sim. Eu não tenho muita lembrança dessa cronologia, mas faz sentido o que você tá falando. Eu só vou colocar um porém, que é realmente uma dúvida, assim, tipo, realmente não sei. Mas isso que você falou já, a não ser que dê pra ter um prazo de validade, né? Tipo, um cupom, você pode resgatar até 48 horas depois. Resgate a alma que você tirou. Resgate a alma. Como é que é? Claim your soul. Reivindique sua alma. É uma alma por uma alma. Será que é por isso que tem que matar uma pessoa pra você fazer uma Horcrux? Nossa. Insights. Mas enfim. Olha aí. Não, na realidade é uma alma por meia, né? Você tem que matar uma alma pra ficar com meia da sua. Mas assim, se você puder fazer isso, digamos que você consiga retirar um cupom. Faz sentido que ele tenha guardado esse cupom. Rapidinho, desculpa, eu não posso perder essa piada. Você tem que redeem your soul. Redimir sua alma. Não sei se vai fazer sentido em português isso quando a Lia traduzir. Não fez. Boa sorte, Lia, tradutora. Vou explicar. A palavra redeem pode significar redimir ou resgatar, no sentido de resgatar um prêmio. Mas assim, vamos dizer que existe isso, que existe uma janela de tempo pra você efetivar a Horcrux, né? Faria sentido que ele matasse e fosse até o Slughorn pra descobrir se ele poderia fazer mais um. Ah, sim, é verdade. E é por isso que ele tava tão apressado pra pegar isso. Por isso que ele queria saber. Isso pra mim faz sentido, de tipo assim, dele, pô, já matei, mas eu vou deixar aqui em suspenso e tal. Só que eu não sei se isso é possível, né? Se ele tem como fazer isso. Uma coisa que levanta essa questão também é um momento em que o Dumbledore comenta nesse capítulo que ele guardava que ele fazia Horcrux com mortes significativas, né? Tirando algumas exceções ali. Mas que ele tinha essa coisa de fazer com mortes significativas. E que o Dumbledore acreditava que a última Horcrux que ele queria fazer, ele ia fazer com a morte do Harry. E aí o Cody chamou atenção pro fato de que não tinha nenhum objeto com ele quando ele matou o Harry. Quando ele tentou matar o Harry. Então, a assim... não ser pela varinha dele, que eu não sei se seria uma boa Horcrux, né? Então, ou ele ia fazer a Horcrux com a própria varinha, que não sei se é uma boa, nem sei se pode fazer, talvez. Ou ele ia matar o Harry. Eu pensei na questão da varinha, porque na minha cabeça, quando eu tava formulando esse pensamento, eu tava pensando na varinha das varinhas, que nem era dele ainda. Agora, imagina, tu ter a Horcrux da varinha das varinhas, esse é top, né? Só que não vem ao caso. Não, então, ou ele ia fazer na varinha, ou ele ia matar o Harry e completar o ritual. Sim. Depois. Posteriormente com um outro objeto. Que genial, né? Essa hipótese. Então, assim, não sei. Eu acho que se eu pudesse encontrar a Rowling, eu ia perguntar só essas coisas de Horcrux pra ela. Todo episódio ela você fala isso. Menina, sabia que eu não sei? De algum, não sei, menina. Não pensei nisso. Eu falo, mas você pode pensar agora e escrever um texto, não, por favor? Inclusive, gente, eu tô com altas teorias que eu desenvolvi quando eu tava pensando nesse capítulo aqui. Pra algumas coisas que eu tava até meio negativo, mas agora eu tenho teorias. Olha só, a teoria é o remédio da negatividade. E diz respeito a Nagini, mas depois a gente chega nelas. Falando nela, alguns questionamentos a respeito dela, né? Primeiro, eu tenho uma teoria de que a pessoa que o Voldemort matou pra fazer a Nagini foi o velho trouxa que era o jardineiro na casa dos Riddle, porque... Eu acho que é assim. Porque diz que ela foi... Mas a Rowling confirmou que foi a Bertha Jorkins. Mas o Dumbledore aqui fala um velho trouxa. Porque assim, ele faz a Nagini ele pode ter errado, né? Depois que ele volta. Quer dizer... O Dumbledore fala isso? Ele fala. O velho trouxa que ele tá falando, acho que ele tá falando do medalhão, não? Do medalhão? Mas eu sei que ele fala assim, depois acho que é porque é o único aleatório que tem na história que eu saiba, é o do medalhão. É que ele fala assim, depois de... Tipo, ele fracassou em transformar o Harry em uma Horcrux. E aí depois tá escrito, depois de um intervalo de alguns anos, Voldemort usou Nagini pra matar um velho trouxa e talvez lhe ocorresse transformá-la em sua última Horcrux. Então assim, eu acho que foi aí que ele fez... Então, eu acho que pode ser que ela esteja misturando especulações de verdade que podem não ser plausíveis também. Porque eu acho que também dá até mais força para o negócio, o Dumbledore não só ficar acertando, né? Porque o Dumbledore tá teorizando, né? Eu vou confirmar aqui, mas eu tenho certeza que eu li a J.K. Rowling dizendo qual era a morte de cada Horcrux, e a da Horcrux da Nagini era da Bertha Jorkins, e eu acho que isso faz muito sentido também para a teoria que eu tenho, que eu quero compartilhar com vocês. Só mais uma coisa sobre a Nagini. O que ela teria de tão especial, assim, pro Voldemort escolher ela como uma Horcrux? E a minha resposta é, será que a gente descobriria isso em Animais Fantásticos? Gente, isso é uma questão que eu não acho tão
complexa, assim. Porque qualquer pessoa que tem um pet, sabe? Eu colocaria minha alma nos meus gatos. Tranquilamente. Né? Amiga, mas não é esse o objetivo de você colocar a alma das coisas. Não, mas assim, a questão é... Eu não veria nenhum problema É porque nisso, se o teu objetivo é a imortalidade, você não coloca a sua alma numa coisa mortal, gente. Não, concordo. Se você quer conexão com seu pet, você coloca a alma no seu pet. Não, mas no caso, não é o caso concordo dele, que... não quer conexão com as pessoas. Não, eu concordo que, tipo assim, não é uma ideia inteligente. Mas não vejo também grande espanto, sabe? Sim. Considerando que o Voldemort é burro também. Mas assim... Porque ele tem várias Horcruxes, né? É só é o mais pet uma. dele, gente. Então, eu acho que essa... Quando eu tava na minha sequência de rants, eu achava, tipo assim, uma das coisas mais... Um dos palpites mais idiotas que o Dumbledore podia ter. Porque, por isso que a gente tá falando, né? Assim, Dá imagina um que você vai colocar uma coisa... Mas eu vou desenvolver mais, calma, vou chegar... tipo... eu acho muito engraçado Nagini, amiga, eu acho engraçado que parece vagina. Nagini. Não, mas é disso que você tá falando, né? Que esse palpite dele você achava muito aleatório. Sim, porque tipo... Porra, porque assim, se você observar a forma como ele tá usando pra argumentar, ele fala aqui... deve ser a cobra porque ele gosta de manter ela perto, porque ele parece ter algum tipo de afeto por ela. Aí, tipo assim, porra, logo ela é a Horcrux? Amado? Onde é que salto, existe... É um salto lógico muito grande. Ainda mais é que a gente tá falando de, assim, se a gente for continuar na sequência das coisas que ele tá falando, provavelmente são coisas de Hogwarts, talvez tem 2 coisas de Hogwarts faltando, não sei o que, são objetos que não sei o que, são muito importantes e coisas, aí meio que foge um pouco. Mas tudo bem, ele tá fazendo um brainstorm, né? Ele tá tipo assim, bora ver, o que pode ser? Uhum. E cada palpite pode ser qualquer coisa. Mas beleza, vamos pra Nagini, porque vem comigo que eu acho que tem umas coisas interessantes aí. Eu tava pensando sobre isso, e eu pensei no seguinte, e se o Voldemort fez a Nagini que a gente sabe que ela é, né, de fato. Não é mais uma questão de especular. Ela era uma Horcrux dele. Ela é uma Horcrux não porque ele, sei lá, gostava dela. Ou ele queria. Que legal, quero ter um pet Horcrux. Mas porque ele precisava fazer ela. Ou que aconteceu isso de uma forma acidental. Vamos lá. Ele estava sem corpo há, sei lá, 13, 14 anos. Aquele bem Sirius Black, né? 13 years! 12. Procurando uma forma... procurando um corpo. E aí ele talvez tenha... Ele encontrou a cobra, né, lá na Albânia, e ele tava possuindo as cobras e tal. Provavelmente ele teve uma conexão especial com a Nagini, porque ela não era uma cobra qualquer, ela era uma bruxa que virou uma cobra. E aí, de repente, ele começa a perceber que talvez aí, a partir daí ele possa ter alguma, vamos dizer assim, alguma forma de voltar sem, nem que seja com aquele corpo rudimentar dele. A minha teoria, que é dentro dessa teoria, então uma inception de teorias, é aquilo que a gente até falou no Cálice de Fogo. Eu acho que ele comeu a Berta Jorkins, estando possuindo a Nagini, no caso comeu no sentido de comer mesmo, de, né, fagia, para que ele tivesse substância para ele se gerar aquele corpo lá. Era o bebê da Berta. Eu acho, exatamente, só que eu acho que mais do que bebê da Berta, ele é o bebê da Nagini. Melhor episódio que eu já gravei. Eu, Code e Tami falando do bebê da Berta. E quando ele faz isso, talvez ele precisou fazer alguma coisa que tem uma coisa relacionada a fazer uma Horcrux, e isso fez a Nagini uma Horcrux, entendeu? Tipo, o fato de ele ter matado uma pessoa, no caso Berta, né? Meio que selou o fato de ele... E como a alma dele tava toda arregaçada já, toda... Como no caso do Harry, ele nem conseguiu controlar, e o Harry foi antes da Nagini, a Nagini tava mais arregaçada ainda. Então provavelmente a Nagini acabou virando essa Horcrux também de forma acidental. Ou ele precisou fazer o ritual da Horcrux com ela, pra que ele pudesse voltar a ter aquele corpo dele rudimentar. Acho que faz sentido. E faz sentido talvez se a gente inserir nessa teoria o fato de que ele... Então assim, ele se alimentava de certa forma dela também, né? Então isso talvez seja uma... Talvez não tenha nada a ver com porque ele gosta dela. É uma relação que já passou qualquer... coisa de afeição ou coisa do tipo. É uma relação já... Eles estão profundamente ligados, independente do Horcrux. Eles já estavam profundamente ligados. Eu acho que isso serve, inclusive, pra explicar um pouquinho, talvez, até por que a Nagini é uma bruxa. Por que a J.K. Rowling escolheu fazer a Nagini ser uma bruxa, né? Porque, assim, a gente vê que o Voldemort, ele só consegue, de fato, ter algum tipo de... porque se ela falasse que ele tava ordenhando um bruxo, ia ficar um pouco... complicado. Gay demais. Ui, que delícia. Não, mas eu digo assim, ó. Porque, por exemplo, ó, ele tava possuindo as coisas, né? Ele tava possuindo as cobras e tal, cobras normais, cobras não humanas, cobras que nunca foram seres humanos. Podia ser que não tivesse uma conexão tão forte e que tivesse magia,
que ele precisava, tanto quanto quando ele possuía pessoas, né? Ou seja, o Quirrell, que era um bruxo, e a Nagini, que, por mais que não fosse, era uma bruxa também. E tinha algum tipo de magia ali nela também, né? Então acho que faria muito sentido pra ele procurar e se prender, né, a Nagini. Talvez sobre apenas, tipo, uma sombra de uma humanidade nela que faz com que a conexão entre eles seja ainda mais profunda, né? Ela tenha muito mais a oferecer pra ele do que uma cobra, só uma cobra. É porque, como é uma maldição, é dito que ela vai ficar presa no corpo de uma cobra. Então, a consciência dela ainda tá ali, né? Ela tá, tipo, condenada a viver como cobra. Uhum. Muito interessante, né? E Loucura. também tem a questão de que a gente não pode esquecer que a Nagini é aparentemente imortal também, né? Tipo, ela já era adulta nos anos 20 e a gente tá nos anos 90 e ela ainda está viva, né? Então, Quanto assim, tempo É que eu vive uma acho que- cobra? ela vive bastante. Não, mas eu acho que na hora que o cara do circo tá apresentando ela, ele fala que ela vai ser condenada a se transformar numa cobra pra sempre. Então, assim, a não ser que alguém mate ela, ela não vai morrer de velhice. Então você acha que Maledictus, que a maldição do Maledictus, ela literalmente é uma vida eterna naquele... Amaldiçoada. Era só o Voldemort virar Uma maledicto. punição eterna. Então isso deixa até mais interessante o fato de ele estar utilizando um ser aparentemente imortal como sua Horcrux, né? Uhum. Boas hipóteses. Agora, se a J.K. Rowling pensou nisso, não sei. Espero que tenha pensado. Mas faz sentido. Faz muito sentido. Mas enfim, né? Agora que a gente falou um pouquinho da Nagini, A última Horcrux, né, inclusive. a última Horcrux que foi feita, vamos falar sobre as outras, né? Porque eles vão passar ali algum tempo deduzindo quais podem ser as outras Horcruxes. E aí o Dumbledore vai retomar o diário, né? Vai contar pro Harry que foi justamente o Harry que entregou pra ele a primeira Horcrux, né? Que fez com que ele começasse a pensar sobre isso e tal. E uma coisa que eu fico pensando é que, assim, a gente sabe que lá no segundo livro o que aconteceu foi que a Gina se abriu muito pro diário, né? E aquele pedaço de alma que tava ali no diário começou meio que a se alimentar da própria alma dela, da própria vida dela. E por isso que ela tava quase morrendo ali, porque ele tava meio que sugando a energia vital dela. E eventualmente ela ia morrer e ele ia recuperar um corpo, né? E aí o que eu fico pensando é o seguinte, duas coisas que eu fico pensando na verdade. Primeira, isso poderia acontecer com qualquer Horcrux? Porque se sim, então talvez ali se o Ron ou a Hermione tivessem usado muito o medalhão, talvez eles pudessem transferir a vida deles para aquela alma que estava ali. E essa alma se tornaria uma pessoa de carne e osso e eles morreriam. E a segunda coisa é, se isso acontecesse, se fosse com o diário lá no segundo ano, fosse com o medalhão, fosse qualquer outro Horcrux, e ainda assim, porque a gente sabe que são pedaços de alma, né? Não é uma coisa querendo voltar pra sua alma original, né? Teria 2 Voldemorts. Já pensou? O Voldemort recupera o Voldemort corpo ao quadrado. lá no 4º ano e ao mesmo tempo outro Horcrux Ele tem que lidar com o adolescente dele, com ele adolescente com o saindo da câmara. Esse episódio é um grande what if, né? Seria muito doido, Eu acho que se as né? coisas fossem Sim. como aparentemente é apresentado na Câmara, eu acho que seria mais ou menos isso sim, cara. Eu não sei da onde que o Voldemort tirar um corpo, né, lá no segundo livro. Parece que não é muito a propósito do livro explicar essa questão do ressurgimento do corpo dele. Só fala assim, eu tô sugando a energia dela, quando acabar o processo, meu corpo vai voltar, magicamente. Mas eu acho que se tivesse terminado o processo, aparentemente sim, né? Ia ter a alma solta do Voldemort por aí e esse corpo aí. Ou será que a alma que tá solta do Voldemort por aí ia automaticamente se prender a esse corpo do Acho que não. Do Tom bebê da Riddle Berta? recém? Ah, tá. Não, do Tom Riddle da Câmara. Acho que não. Acho que fica guardadinha. Como assim Porque guardadinha? Não, porque olha só. Fica É porque guardada não na tem Não, porque como... a gente- É porque o que é dito no livro é que essas almas, esses pedaços de alma, eles são permanentemente separados da alma original. É. E que a única forma de recompor isso é pelo remorso. Então, assim, não tem isso. Tipo assim, agora eu tenho um corpo, eu quero esse meu pedaço de alma aqui de volta e volto pra cá. Não tem isso. Ai, meu Deus, que cristão, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que... Mas peraí, deixa eu só, ó, porque a gente tem que a gente tem que estabelecer umas premissas aqui, né, pra gente poder conseguir levar essa discussão a cabo. Aqui a gente tem que definir se cada Horcrux é em potencial uma alma que pode ser gerada, né, ou não, como você tá falando, ou não. O que eu acho? Observando a questão da Nagini e a questão do diário especificamente,
eu acho que dá pra você dizer que o Voldemort, ele tomou precauções, não é precaução, ele tomou atitudes pra que algumas formas, que as Horcruxes deles ficassem coisas que garantissem uma possível volta. Não é que Exato. todas as Horcruxes podem gerar alguma coisa, mas o Diário podia, como a gente viu que quase aconteceu, e a Nagini se essa minha teoria estiver certa. Uhum. Entendeu? Agora, o medalhão, se ele não tivesse um feitiço específico pra fazer o que o Diário fazia, por exemplo, ou a taça ou qualquer coisa, não, aquela alma ainda seria apenas, a alma ainda estaria ali presa como tipo, sem poder se alimentar de Backup, nada né? necessariamente e voltar como backup, E porque assim, a gente tem que imaginar também o seguinte, quando o Voldemort morre, ele não perde um Horcrux, ele não perde uma vida. Quando ele morre, a alma dele fica solta. Uhum. Como é o caso, né? Ele fica tipo um menos que um espírito, vira um negócio, tipo assim, se você matar ele com algum corpo 70 vezes e ainda não matarem os Horcruxes, ele vai continuar vivo. Sim. Com aquele pedaço que tá lá. E o que eu entendo também é que, não sei se eu tô viajando nisso, mas é que, tipo assim, a alma do Voldemort, a alma original, né, não as Horcruxes criadas, ela é diferente das almas partidas, né, dos pedaços de alma. Então, assim, porque, por exemplo, você pode destruir uma Horcrux com um pedaço de alma, mas você não pode matar a alma original sem matar as Horcruxes. Sim. Verdade. Peraí, fala de novo que eu me perdi. Por exemplo, você pode matar, você pode destruir as Horcruxes, você destrói o medalhão, destrói o diário, destrói não sei o quê, sem ter que matar o Voldemort, a alma original. Mas você não mata a alma original sem matar as Horcruxes. Então, assim, é como se elas criassem, como se elas fossem âncoras, né? Você pode tirar as âncoras, mas você não consegue tirar o barco sem tirar as âncoras. Sim. Então elas não são uma alma em si. Assim, a forma como vem o What If. Se eu tivesse que derrotar o Voldemort, eu não ia ficar correndo atrás de Horcrux, não. É só fazer o seguinte, amado, onde é que tá os ossos do pai? A gente destrói. Pronto. Pode passar os créditos. Não volta mais. A não ser que tenha outras formas de você voltar, né? Que não seja os ossos do pai. Não, inclusive teve que, tanto é que foi o caso, né? Que é o da forma... Ele conseguiu voltar a uma forma rudimentar antes, né? Aquele lá foi só o corpo completo. Sim. Mas... ele ainda tá... O espírito dele ainda tá por aí. Eu acho que ele foi o primeiro a descobrir isso, né? Porque ninguém nunca tinha feito mais de uma, pelo menos que a gente saiba. Então, primeiro, não tem como saber se teria 2 Voldemorts, 2 ou mais, né? E não teria como saber se tem outras formas de voltar se ele não tivesse feito isso. E uma última coisa que eu queria acrescentar é que eu concordo, eu acho que ele fez 7 Horcruxes, ele tinha intenção de fazer 7, não só pra poder voltar várias vezes, garantir de que ele sempre vai ter uma forma de voltar, mas pra que ele também pudesse voltar sem querer, tipo, sem depender de alguém ir lá e fazer a sopa de Voldemort, né? Então... Sopa de Voldemort. Tipo, ele garantiu que algumas delas fossem coisas que garantissem a volta dele já, né? Exato. Como o diário, por exemplo. Mesmo que sem a intenção de fazer ele voltar, né? Só que eu acho que ele nunca quis fazer 7 Horcruxes, eu acho que ele queria fazer 6. Pra ficar em 7 pedaços, né? Em 7 partes. Ah, tá. Faz sentido. 6 mais ele. Mas já que No vocês caso, ele falaram... acabou fazendo 7. Sou de humanos. Sim, nós todos. Já que vocês falaram sobre essa coisa de... A gente não sabe se pode ter mais de um, né? Essa coisa de reaver o corpo e tal. Uma coisa que eu tava pensando também é que, assim, como a gente não sabe... As únicas pessoas que a gente sabe que fizeram Horcrux são o Erpo, né? O Erpo sujo, né? Que foi a pessoa que inventou, enfim, pelo menos primeiro registro que você tem disso. E o Voldemort. Mas como a gente não sabe de outras pessoas, e o Voldemort, até onde a gente sabe, é a única pessoa que fez mais de uma, a gente não tem como saber... E eu acho que o Bolsonaro também, porque ele tem vários processos de... A gente não tem como saber se teve alguém que fez... E que não foi bem sucedido no resto do processo, assim, de tipo... Será que alguém fez Horcruxes e aí, tipo, alguém matou essa pessoa e essa pessoa ficou vagando e não conseguiu reaver seu corpo? Com certeza. E até hoje ela é um encosto. E tá por aí, sabe? Ou será que, tipo assim, tem pessoas que fizeram Horcruxes e assim, não era uma pessoa tipo Voldemort que queria dominar o mundo? Então elas só fizeram e ficaram na maciota ali, sabe? E aí, será que tem alguns objetos que você toca aí por acaso que tem alma neles? Sabe? São as coisas amaldiçoadas. O povo acha que é Nossa, a maior carinha de que naquela sala precisa tem umas 20 Horcruxes escondidas. Sim. Inclusive, na próxima campanha de RPG que vamos ter, vai ter alguma coisa nessa pegadinha aí já. A gente vai explorar bastante o conceito de arte das trevas e corpos desprendidos. Credo.
Corpos desprendidos. Aliás, almas desprendidas de corpos. Inclusive disseram, né, Luísa, no negócio lá do Collateral Palace, no episódio do Collateral Palace, que existem especulações de que objetos amaldiçoados podiam ser horcruxes de bruxos antigos ou coisas assim. Ou podiam ser só coisas amaldiçoadas também, né? Bem. Mas então, nas horcruxes aí, quando eles estão, né, conversando sobre quais são os horcruxes, quais podem ser e tal, eles começam a falar sobre essa coisa, o Dumbledore, né, retoma a coisa que eles viram nas outras memórias, de que o Voldemort gosta de colecionar troféus, né, ele gosta de colecionar mimos, lembrancinhas, souvenirs de coisas importantes pra ele, e que ele tem essa obsessão com Hogwarts, porque Hogwarts foi o primeiro lugar em que ele foi acolhido, etc. E que aí, então, ele sugere que as horcruxes seriam coisas relacionadas a Hogwarts, provavelmente aos fundadores, considerando que ele já tem o medalhão. Então, além do medalhão, ele sugere, deve ter alguma coisa... e tem a taça também, né? Tem o medalhão e tem a taça. Uhum. E aí ele fala, então, provavelmente é uma coisa de Corvinal, e ele está certo, porque é o diadema, e alguma coisa da Grifinória, só que ele garante que a coisa da Grifinória, né, o grande tesouro da Grifinória, tá seguro com ele ali, tá ali na sala e o Voldemort não teve acesso. Mas na Grifinória você não vai tocar não, safado. Mas poderia muito bem ser alguma outra coisa, né, do Gryffindor que a gente não conhece. Exatamente, de repente o Plugenal do... Daquele ditado, né? Eu tava pensando em alguma coisa aleatória, foi a coisa mais aleatória que eu consegui pensar. Será que ele tem um plug em formato de leão? Aquele, né? Com uma joia com rubi na ponta. Uhum. Com um rabinho de leão. Estão com a pessoa errada pra fazer esse tipo de piada. Não, mas é o que eu tava, como a Lari disse, senão eu estava num momento muito, muito dark da minha vida, quando eu tava comentando esse capítulo. E eu tava tipo assim, era suposição estranha após suposição estranha do Dumbledore, que é tratada pela narração como a coisa mais brilhante do mundo. Aí tem uma hora que ele fala assim, mas eu tenho certeza que não é uma coisa da Grifinória, porque as relíquias conhecidas, a relíquia conhecida da Grifinória que nós temos já está aqui. Fala assim, amado, mas que dedução é essa? Tu tá excluindo todas as outras coisas que ele podia ter também? Mas, assim... Assim, eu acho que o processo, o raciocínio que tá por trás disso, e que talvez não seja tão implícito é que ele ia querer ter uma coisa famosa, né? Exatamente, assim, que ele... Meio que cada fundador tem a sua grande relíquia, né? Isso. E aí o medalhão, a taça, o diadema e tal. E a grande relíquia da Grifinória é a espada. É o Plugenal. O Plugenal, na verdade. Sentido. Na verdade, gente, o Voldemort não morreu porque ele tinha um Horcrux no Plugenal do Gryffindor. Se você ficar tempo suficiente com ele em você vira o Voldemort. E você ruge como um leão. Ai, gente. Ainda bem que a gente avisou que esse episódio tem conteúdo adulto, né? Tem eu no episódio. Não, e também, assim, tem toda essa questão de que o Voldemort queria manchar a história do mundo bruxo, né? Tipo, ele queria marcar a história e ele fez isso através de coisas que já faziam parte da história. Né? Sim, então uma relíquia desconhecida não faria sentido, né? Mas eu tava pensando aqui que a gente precisa começar a fazer o aviso de conteúdo adulto, falando esse episódio contém conteúdo adulto e a Luísa Sanferdi. Ou seja, ouço de fone. Mas você não falou nada que merece ser bipado hoje, né? É verdade. Eu tô melhorando, que agora eu trabalho com criança. Gente, a J.K. Rowling, ela nem disfarça, né? A J.K. Rowling, ela nem disfarça a preferência que ela tem pela Grifinória, né? Uhum. Porque assim, o Tom, ele usa uma relíquia de cada casa, exceto da Grifinória, que é a que ele usa para destruir as Horcruxes das outras casas. É verdade. Entendeu? É verdade. Nem isso, não sujou a mãozinha dele. Como é que é? Não sujou a mãozinha da Grifinória nem com a alma do Tom. Mas antes da gente partir para o próximo assunto, deixa eu só ver uma coisa aqui com vocês. Porque assim, como eu falei, esse capítulo, eu acho que é a J.K. Rowling meio que juntando, ela fez assim um grande apanhado de todos os manuscritos dela, de todos os livros, fez assim, colocou no chão e saiu juntando, fazendo uma grande compilação para virar esse capítulo, né? Que é meio que uma... O que eu posso incluir daqui que já foi desse livro, o que não sei o que... E uma das coisas, obviamente, é o diário. E eu fico pensando assim, vamos tentar entrar mais ou menos na cabeça. Vamos imaginar como é que pensa o menino Tom. Quando ele chega pro Lúcio e fala assim, pega essa Horcrux aqui e não faça nada por enquanto. Eu vou bem ali matar um menino, mas não faz nada.
qual que vocês acham que era o porquê, assim? Ele queria... Assim, imaginando que quando ele tava com esse diário na mão e falando dizendo que eventualmente o Lúcio iria colocar o diário em Hogwarts, infiltrar o diário em Hogwarts, ele iria fazer isso pra abrir a Câmara Secreta, né? Que acho que esse é o ponto do diário, e tirar as pessoas que eram trouxas da escola. E isso já imaginando no plano dele, na cabeça dele, quando ele tava no poder, né? Antes dele matar os Potter, ele tava no meio que em ascensão. Eu imagino que nessa época ele tava querendo ter meio que uma supremacia já, em que em Hogwarts não houvesse nascidos trouxas. Então ele queria meio que fazer isso também de dentro pra fora de Hogwarts, né? Tipo, eu não fazer sei. meio que um purge dentro lá. Só que, tipo, eu sei que... É porque quando eu coloco essas duas coisas meio que junto, meio que dá um... Fica meio... O que vocês acham? É porque assim, eu não sei se esse era exatamente o plano dele, entendeu? Eu acho que o plano dele era o seguinte, eu acho que ele ia lá matar os Potter, e ele sabia que aquilo ali era um momento muito importante, né? Porque tinha toda a coisa da profecia e tal, ele tinha um certo medo do que o Harry significava e tal. Então eu acho que ele deu o diário pro Lúcio pra quê? Se alguma coisa acontecesse com ele, um pedaço da alma dele estará salvo com um seguidor dele. Porque eu acho que o raciocínio dele foi, se acontecer alguma coisa comigo, eu dei isso aqui pro Lúcio. O Lúcio vai abrir e vai tentar, e tipo assim, vai ver o que é isso. E aí talvez dessa forma eu consiga ter alguém que chegue até mim mais rápido se acontecer alguma coisa. Só que ele não contava com o fato de que o Lúcio não ia mexer naquilo. Ele só deixou o negócio guardado lá e falou, eu quero nem saber dessa porra aqui. Ele nem conversou com o menino Tom, poxa. Eu acho que o diário foi uma das Horcruxes que ele fez ser uma dessas que eu falei, tipo, de por acaso alguém trazer ele de volta sem querer, sabe? E também eu acho que ele não falou pro Lúcio o que era. Eu acho que ele só entregou e falou, dá um jeito disso entrar em Hogwarts algum dia. Porque foi a primeira que ele fez. Então, quando ele fez, ele ainda tava bitolado de tipo assim, eu odeio trouxas. E ele queria que todos fossem extintos. Vamos combinar também que... Eu sei que o Tom é burro, mas, tipo, que direções são essas, né? Isso aqui entrar em Hogwarts. Basicamente foi o que ele disse, né? Tudo que o Lúcio sabia que ele tinha que fazer isso entrar em Hogwarts. Tipo, que tal dar um pouquinho mais de direções, ou fazer uma coisa que fosse um pouquinho mais encaminhada, talvez, pra ter um resultado um pouco mais palpável? Enfim. Mas enfim, aí assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as Horcruxes, sobre a natureza das Horcruxes mesmo, né, assim. Que é uma coisa que é muito enfatizada nesse capítulo, né, tanto pelo Slughorn quanto pelo Dumbledore, é que, enfim, a Horcrux, ela é gerada a partir do ato de maldade supremo, assim, né, que é matar alguém, né. E aí ele fala, inclusive, que acho que o Slughorn fala, né, que é contra a natureza isso. E é curioso porque, assim, na verdade, o que é contra a natureza nisso, né? É matar, é qualquer morte, é qualquer tipo de morte, é o assassinato, é um assassinato movido por alguma motivação muito egoísta, assim, né? O que de fato transforma a Horcrux em um ato tão perverso, né? Pois é, né? Eu já ia dizer, né? Agora é o momento que a gente vai discutir o bem e o mal, chamem os cristãos, ou deixem eles bem longe. Tirem os cristãos da sala. Porque eu fico pensando isso quando eu tava lendo, cara. Não tem como não ver, tipo, claramente que isso é uma... Sabe? É um viés muito forte da narrativa, sabe? Esse negócio, tipo, eu acho extremamente estranho você matar, por exemplo, como uma coisa não natural. Pelo contrário, a morte é uma das coisas mais naturais. E matar também é uma coisa muito natural. A gente se alimenta através de matar as coisas. A gente se fortalece matando as coisas. É claro que você não precisa fazer isso, né? Mas é como a natureza acontece. Os animais, eles matam os filhos dos concorrentes deles pra algum motivo que a gente poderia corresponder com, sei lá, orgulho ou... Claro que os animais não sentem exatamente como a gente sente orgulho, mas dá pra gente fazer um paralelo assim. Então eu acho que todas essas coisas que acho que a narrativa tá moralizando pro sentido de uma coisa antinatural ou perversa porque é contra a natureza, eu acho que é uma grande fita, assim. É que eu acho que é mais o que a Lari falou, tipo, matar por puro egoísmo, assim, né? Não só pra matar, porque eu quero sobreviver. Ele não tava numa questão de vida ou morte ali, ele tava numa questão de eu quero ser imortal e eu quero mandar no mundo. Pois é, mas veja, é isso que eu tô querendo desafiar, porque, ó, se você vai morrer. Então, o seu instinto, vamos dizer assim, de sobrevivência numa pessoa que tem medo da morte, como é o caso do Voldemort, ela vai querer continuar viva.
O que a gente faz quando a gente quer continuar vivo? A gente se alimenta. Muitas vezes, quando você se alimenta, você está matando ou você está se alimentando de coisas mortas. Então não é um paralelo tão distante, eu acho. Mas talvez o que seja contra a natureza, pensei nisso agora, hein? Talvez o que seja contra a natureza não seja matar em si. Embora sim, matar seja bem moralizado na história. Mas talvez esse contra a natureza não seja matar em si. Mas é contra a natureza você não morrer. Você tenta escapar à morte, isso. Sim. Nesse sentido, com certeza. Isso me veio aqui também. Cara, a gente tá muito... A gente tá muito conectado com isso. A motivação desse assassinato é antinatural. Sim. Porque a gente não quer morrer, mas você, de fato, fazer coisas que vão não só prolongar a sua vida, porque prolongar a sua vida é uma coisa, mas impedir você de morrer, isso é antinatural. Porque, como você disse, não só uma das coisas mais naturais, como a coisa mais natural da vida é morrer, né? É a única certeza que a gente tem. Então, assim, talvez isso seja o antinatural. Eu diria também, inclusive, né, se a gente fosse entrar numa pira aqui, que tudo que é possível de acontecer na natureza, inclusive fazer uma Horcrux, é natural. Porque senão não seria possível de acontecer. Mas aí você tá dobrando as regras da natureza. Porque a gente tá num mundo... Mas o que é a magia se não bend as regras da natureza? Não, então, exatamente. Aí a questão é essa, tipo assim, pra gente, muitas das coisas que acontecem no livro são antinaturais, porque não são possíveis no nosso mundo, na nossa lógica, né, no funcionamento do nosso mundo. E isso que me faz estranhar uma pessoa dizer que isso não pode fazer, porque vai contra a natureza amada. O conceito da magia é você ser contra a natureza. Eu acho que talvez essa seja onde a Rowling tropeça, né? Ela não estende essa lógica da magia pra moralidade, porque a partir do momento que você pode fazer certas coisas, a moralidade, ela muda de alguma forma, né? Ela precisa se readequar àquela nova lógica, exatamente. Mas assim, eles sempre falam que é impossível trazer as pessoas, os mortos, de volta à vida, e isso seria uma violação da natureza em qualquer universo dentro dessa história. Quer dizer, em qualquer contexto dentro dessa história. Então, continua, mesmo tendo magia e tal, continua sendo contra a natureza desse universo. Isso. Mas contra a natureza significando a mesma coisa que a palavra impossível, né? Sim, não de uma forma imoral, né? Tipo, mas assim, de fato, é impossível. Não é possível fazer isso. E aí, esse caso que você falou, Isa, de tipo assim, você não... Porque existem, apesar da magia nesse universo aí, possibilitar muitas coisas que no nosso não são possíveis, ela tem regras, né? E tem coisas que a gente sabe que não podem ser feitas. Você não pode trazer ninguém dos mortos. Por isso que quando a pedra da ressurreição é colocada em ação, ela não traz a pessoa de fato, ela traz uma sombra, porque ela não consegue trazer a pessoa de fato. Por isso que você não consegue, sei lá, multiplicar comida, essas coisas, enfim. Tem as regras, né? Então, e uma das regras, aparentemente, de acordo com esse discurso que é feito nesse capítulo, é que você não pode viver pra sempre. No entanto, a pedra filosofal não é considerada uma violação da natureza. Porque ela é um elemento da natureza. Não sei! Tipo, você faz o elixir, você pode viver pra sempre. Isso não é errado? Essa questão é essencialmente complicada por causa da questão do vocabulário. Assim, o que não... Eu acho que novamente, eu acho que só dá pra você dizer que é contra a natureza, porque não é possível fazer na natureza. Ou seja, contra a natureza é igual a impossível. Tudo que é possível, através de qualquer artifício, não é antinatural. Por exemplo, a mesma coisa que dizer que uma pessoa usar óculos pra enxergar é antinatural. Porque, não, a pessoa utilizou um elemento da natureza, que é uma lente, que é não sei o que, uma lei física, pra conseguir utilizar entendeu? Agora, quando você diz que isso pode ou não, aí já é um elemento de moralização. Dizer que isso deve ser feito ou não, aí já é outra história. Aí que vai entrar, acho que nessa questão que eu tava querendo puxar mais pra questão do bem e do mal. Que aí entra essa coisa da moral, da ética, que entra num todo um contrato social, né? Que enfim, existe em qualquer sociedade. Mas é uma parada bem complicada mesmo, assim, de... Sim. Se forçar um pouco a barra... Um pouco não, bastante, né? Adoro. Nós humanos... Estamos agindo contra a natureza, porque o nosso objetivo com, sei lá, os avanços da medicina são fazer com que a gente viva o mais tempo possível e, sei lá, se um dia a gente vai conseguir ser imortal. Eu diria que sim,
que sim e que não, né? Sim no sentido de sim, a gente tá meio que bending as regras. A gente não tá bending nada, na realidade. A gente tá usando a natureza pra burlar, vamos dizer assim, ela, né? Só que no final das contas a gente não tá, porque a gente só tá usando a própria natureza. Então... Por isso a pedra filosofal não conta. Mas por que a Horcrux, então? Mas a Horcrux também não conta, né? Que? A questão da Horcrux que faz a diferença é a questão moral. Eu acho que é só de você ter que matar alguém pra fazer. Porque ela não foi, tipo, ela não é um bagulho da natureza. É um bagulho da natureza que foi manipulado, mas ele não foi... A pedra filosofal não existe na natureza, ela também foi uma coisa que foi criação. Ela é criada, né? Ela é uma criação. Ah, então esquece, gente, tá tarde, não sei. Então, assim, na verdade, é isso que o Cody falou, assim, a única coisa... Gente, esse podcast não faz apologia à morte. Mas a única coisa que faz com que a Horcrux seja ruim, seja considerada algo negativo, é de fato de onde ela vem, né? Como ela é feita. Ela precisa passar por um assassinato para acontecer. E aparentemente outras coisas horríveis também, né? Que a gente não sabe. O que é uma coisa que é interessante da gente pensar também é que, assim, que vai bem nessa linha desse discurso moral, né? Aparentemente, a única consequência negativa de você fazer uma Horcrux é que você divide a sua alma e isso, de certa forma, te torna menos humano, né? O que não é exatamente... a gente não sabe exatamente o que significa, né? O que é você se tornar menos humano, né? E porque, assim, todas as outras coisas que a gente associa com o ato de matar alguém são coisas que não fazem diferença pro Voldemort, por exemplo. Você ter remorso por ter matado alguém, você se arrepender, né? Você se sentir mal por aquilo. Nenhuma dessas coisas atinge ele, né? E, claramente, e inclusive o próprio Dumbledore fala isso nesse episódio, nesse capítulo, a magia do Voldemort não é afetada cada vez que ele faz uma Horcrux. Nem o intelecto, né? Nem o intelecto. Ele não se enfraquece de forma nenhuma, a não ser na sua humanidade, né? Mas se a gente considera que esse fator da humanidade não é um fator importante para o Voldemort, ele não sofre nenhuma consequência negativa de criar uma Horcrux. E eu acredito, inclusive, que isso... Para si, pelo menos, né? Eu acredito que isso não é uma coisa exclusiva do Voldemort. Porque eu acho que qualquer pessoa que esteja disposta a matar para criar uma Horcrux também não vai se arrepender. Dificilmente vai. Talvez uma ou outra, né? A não ser que seja um daqueles casos que a gente falou, a Horcrux do bem. Mas assim, então, na verdade, a Horcrux ela não tem consequências negativas, sabe? Pra pessoa que tá fazendo, né? Novamente, eu acho que a dose moral, e eu tô batendo muito nisso porque pra mim é muito claro, mas eu não tô dizendo que isso é necessariamente ruim, porque, novamente, literatura infanto-juvenil e tudo mais, e tal, legal, bacana. Mas é porque essas frases, elas gritam pra mim, assim, quando eu tô lendo agora. Esse negócio, tipo assim, quando a pessoa fala, você vai romper a sua alma. Aí a gente procura um conceito prático pra uma consequência prática pra ele. E não tem nenhuma. É só realmente, o que sobra é a moral de você romper a alma. Não pode romper a alma. Por quê? Não sei. Por que não? Porque faz mal. A coisa que eu consigo achar mais ou menos como alguma consequência, eu não sei se faz sentido, é que, aparentemente, quanto mais ele rompe, mais fácil é de acontecer uma Horcrux ocidental. Mas isso também não sei se chega a ser uma consequência válida. Eu tava relendo, e vocês também não acham que o Dumbledore pode ter falado que os poderes do Voldemort não se alteraram justamente pro Harry não subestimar isso? Porque, convenhamos, matar uma pessoa com Expelliarmus é um pouco estranho. Então, mas a questão é essa. Os poderes do Voldemort não se alteraram. Só que a consequência prática que existe de você fazer as Horcrux a sua alma vai estar enfraquecida. Isso não influencia nos seus poderes, mas a sua alma vai estar enfraquecida. Mas enfraquecida e... Não, calma. Mas isso não significa nada. Calma. Né? O que quer dizer que você fez 20 Horcruxes. Quando as pessoas destruírem suas 20 Horcruxes, vai ser muito mais fácil de matar. Porque você tem uma essência muito menor de si. Mais frágil. Dentro de você. Você tá mais frágil. Ah, entendi. Entendeu? Então, essa é a única consequência real das Horcruxes do Voldemort. Se elas não tivessem sido destruídas, ele continuaria do jeito que ele tá. Porque ele não pode ser morto porque elas existem. Mas matematicamente ainda compensa, amiga, fazer Horcrux. Aquele, né? Pensando praticamente. Porque antes você podia morrer com de uma forma. Agora você ainda precisa morrer com duas formas. Não, mesmo compensa. Que uma das duas formas seja mais fácil. Compensa, tanto que ele faz. Tanto que ele faz e faz várias pra garantir. Mas a questão é essa. Se alguém estiver atrás de você pra te matar e essa pessoa souber que você tem Horcrux e ela conseguir encontrar esses Horcrux e destruir, meu filho corre. Porque você tá fudido. Porque o moleque de 18 anos vai conseguir te matar com Expelliarmus, entendeu? Mas, mas a alternativa disso era o quê? Você morrer sem ter Horcrux. Então, não, elas por elas, tudo assim. bem. Acho que não tem uma diferença. Só que dá menos trabalho.
Mas assim, gente, o Harry não mata o Voldemort com o Horcrux porque com Expelliarmus porque ele tem Horcrux, tá? Ele mata com Expelliarmus porque a varinha matou foi a varinha que não reconheceu que era dona e tudo mais, e quando os feitiços se chocaram, a Avada do Voldemort voltou no próprio Voldemort. É verdade, é verdade. Não lembrava disso. Nossa, então nem o que eu falei no começo vale, porque o Harry não matou o Voldemort. Então é isso, vamos deletar esse episódio. Foi um suicídio assistido. Sim, basicamente, ele se matou. Eu acho que a história de Voldemort é como ele correu milhas incansáveis pra não morrer, se matando e se destruindo, e no final das contas se matou de novo. Ele literalmente se matou. Que burro. Mas uma coisa que o Dumbledore fala aí, que a gente ficou pensando sobre, né? É que o Harry pergunta pra ele se o Voldemort sente quando o Horcrux é destruído. E aí ele fala que ele não sente, ele tá tão insensível, né? Ele se dividiu tantas vezes. Não faz o menor sentido essa frase. Que ele fala que ele não sente como nós. Mas isso é muito difícil de você medir, né? Porque nós não temos Horcrux. Então, não sei, assim. Talvez isso seja interessante pensar nesses casos que a gente tava falando do Horcrux do bem. De tipo assim... Vamos dizer que o Snape lá, matando o Dumbledore por vontade dele, tivesse feito um Horcrux. Não faz sentido nenhum ele fazer isso, mas tudo bem, vamos partir dessa hipótese. Considerando como essa Horcrux nasceu, se essa Horcrux fosse destruída, talvez ele sentisse. Mas, ao mesmo tempo, isso não faz sentido nenhum, porque a forma de você juntar as duas Horcrux, de você recuperar sua alma, né? É você se arrepender. E a partir do momento que ele mata sem querer matar, ele já tá arrependido. Então já desfez o Horcrux. Ela nem se faz, né? Acho que é impossível fazer. Acho que a questão é essa, a Horcrux ela não tem como ser feita. Mas se você não tivesse arrependido de matar, porque... Enfim, mas tá. Mas o que voltando nessa questão de não fazer sentido, pra mim é porque assim, a narração diz, né? O Harry quer saber se ele vai saber quando as Horcruxes deles começarem a serem destruídas. Eu acho que assim, não dá pra ignorar que isso é importante a gente olhar pra fora da narrativa também, porque a gente quer aumentar os stakes, apostas ou o risco, e fazer o Voldemort não saber pra que ele não saiba, inclusive, que o Harry é o Horcrux dele, né? Inclusive é por isso que acho que várias vezes isso é repetido pra meio que despistar esse lance assim de que o Harry é o Horcrux do Voldemort e o Voldemort não sabe, e também pra ele não começar a agir e ir atrás do Harry exatamente na hora que ele matar cada Horcrux. Então acho que isso surge mais com um propósito pra narrativa meta, assim, fora, né? Mas aí dentro dá pra justificar que ele não sente. Aí dentro ela quis colocar esse negócio, tipo assim, e aí ele vai sentir? Aí o Dumbledore fala, não, eu acho que ele não sente como nós, quando o quê? Quando matam a gente? É uma frase estranha, né? Não faz muito sentido, assim. Porque, assim, você dizer que o Voldemort não sente como nós as outras coisas, ok. Faz sentido. Porque você tem... Eu acho que foi uma confusão aí. Um parâmetro de comparação, né? Eu sinto coisas, você sente coisas, o Voldemort sente coisas diferentes porque não ele tá insensível. Como nós, porque ele é... Beleza. Isso. Mas a destruição do Horcrux em si é uma comparação que não faz sentido, porque a gente não tem... É tipo você falar assim, sei lá. É tipo você comparar um computador e um tênis. Sabe? Tipo assim, nossa, esse computador aqui, ele não tem um cadarço legal, né? Ele não é muito confortável pra eu andar. Então não faz sentido, assim. Mas eu acho que assim, no fundo o que o Dumbledore tá querendo dizer é que não, ele não sente. Acho que esse como nós é que não devia estar aí, né? Tipo assim, se você tirar esse como nós, o resto faz sentido. Porque o que ele tá dizendo ele não sente porque ele tá insensível. Mas isso é só um palpite também do Dumbledore, né? Que o Dumbledore também tá só especulando, né? A gente tem que levar em consideração que ele pode estar errado. Inclusive, eu acho que ele tá errado porque eu não sei se estou sendo influenciado pelo filme, mas a gente tem uma impressão meio que clara que o Voldemort tá começando a ficar já pela alma da morte no final das Horcruxes dele. Quanto mais vai acabando, mais debilitado ele vai ficando. Nos filmes ele sente, né? Nos filmes ele percebe quando o Harry destrói. Mas nos livros, se eu não me engano, isso não existe. Ele não dá umas gritadas, assim? Ele não dá uma surtada com a galera quando acontece essas coisas? Não. Ele dá uma surtada quando deixam o Harry escapar. Ele dá uma surtada quando roubam o Horcrux do Gringotts. Inclusive, ele vai ficando mais grotesco, né, no filme. Ele vai ficando com as feições, assim, essa é uma consequência bem foda das Horcrux, né? Uhum. Tipo assim, o que adianta você viver pra sempre e ser feio pra caralho? Você vai embarangando, né? Né, meu amigo? Imagina... Exatamente. E você falar que o seu corpo físico também vai envelhecer. Já tem essa, né? Tipo, o Harry... Será que o Voldemort morreria de velhice se ele... Caso, né? E ele teria que procurar outro corpo depois também pra voltar e ficar voltando eternamente?
Até ele achar um corpo que fosse lá de prata, ele não precisasse nunca. Enfim, nunca viveu pra saber. Ele pode passar um colágeno, né? Exatamente. Fazer um tratamento... Um skincare. Skincare. eu fiquei lembrando agora daquelas pessoas de drag que faziam o Voldemort. fazendo skincare. Enfim, mas eu queria aproveitar e trazer um pouquinho essa questão, porque nesse capítulo, como vários outros capítulos que vão acompanhando a evolução, né, essa evolução das trevas do Voldemort, vão mostrando que ele vai realmente embarangando, né? Ele vai ficando cada vez mais feio. Isso é uma coisa que é muito comum, né, na literatura, enfim, na arte, que é a gente representar o feio, o mal, né, como feio, né, com aquele que tem menos valor, ou aquele que é mais tenebroso, ele tem características grotescas e feias. Isso vem lá da Grécia, inclusive, não sei se vem da Grécia, mas na Grécia já tinha isso, e muitos outros pensadores também trazem esse tipo de pensamento, de que as pessoas, até hoje a gente tem, acho que na nossa semiótica, do jeito que a gente enxerga as pessoas, também um pouco esse lance de que, né, as pessoas boas são bonitas e as pessoas feias são ruins. Essa coisa que a gente tem, tipo assim, porque fulano nem é tão bonito, mas ele é tão legal que, tipo, nossa, fica lindo, Menino, viu sabe? que prenderam fulano, tão lindo ele. A minha mãe fala muito isso, tão bonito. Poxa vida. Tadinho. Tadinho. E uma pessoa que meio que falou um pouquinho contra isso, inclusive, Larissa, é a pessoa que você é fã, a Sontag. Ela disse que é muito prejudicial esse tipo de... Ela disse que é muito prejudicial esse tipo de comparação. A Susan tava militando quando a militância tava engatinhando, né? Kinga. Mas é isso, tipo, esse é um recurso muito comum, assim, tipo... Acho que é uma coisa que a Rowling nem pensa sobre. Acho que é uma herança mesmo, cultural, né? E isso você vê em qualquer filme. Tipo assim, você vai nas coisas da Disney, tem muito isso. Automaticamente a gente associa, né? É uma forma de você dizer sem dizer. Você dizer mostrando, né? Então não tem como... A própria... Dentro do próprio Harry Potter, né, da narrativa, tem o próprio caso do Snape, assim, que, tipo, ele é sempre descrito como uma figura muito esquisita e feio e tem, tipo, traços muito grotescos e não sei o quê, e ele é sempre associado com algo ruim, né. Ele é talvez onde a Rowling quebra um pouco disso, né, de colocar ele no final da história em um outro lugar, assim. Mas é uma coisa que perpassa realmente a narrativa, assim. Só que no caso do Voldemort, inclusive, é uma coisa que vai surgindo, né? Isso que é legal, assim. Porque ele é descrito como um jovem muito bonito. E ele vai deteriorando à medida que a própria moral dele vai se deteriorando. Bem feio. Sabe quem é que tem mitos assim? Sabe quem é que tem mitos assim também? O Lucy. O Lúcifer. Claro que existem várias origens dessa, inclusive nem é uma que eu considero... Acho que é a mais interessante pra esse mito do Lúcifer, que é como se tivesse sido um anjo do céu, não sei o que, muito bonito, parará, que foi ficando, né, que foi... Eu lembro que eu tinha uma professora, que eu estudei em escola evangélica, né, minha vida inteira. Ela disse que o diabo era feio porque ele tinha caído do céu. Aí ele foi jogado lá de cima, quando ele caiu de cara, é por isso que ele ficou feio. Mas eu achei aqui uma citação sobre esse assunto que eu achei muito interessante, que é de uma moça chamada Elaine Scarry, olha só o nome dela. Ela diz que ela fala um pouquinho sobre a questão da experiência negativa, né, com dor. A dor representando qualquer coisa negativa, né, pode ser o mal em si ou o mal infligido pelos outros. Ela fala assim, o corpo em dor não é simplesmente um receptor passivo de lesões, ele também é um participante ativo no processo da sua própria deformação. Como se as pessoas tivessem o seu corpo deformado ou as suas feições deformadas pela expressão que elas estão repetindo, sabe? Aquela coisa assim, como se você fosse um agente da sua própria deformação. E isso pode ser problemático se você fala que, tipo, né, quem é feio é porque a pessoa escolheu, mas também é muito interessante como uma forma de você refletir assim, como que você causa o seu próprio caráter, né, que vai... E funciona muito bem pro caso do Voldemort, né, que é isso, tipo, ele mesmo se infligiu essa transformação, né, pelas escolhas dele. Foram as escolhas dele que fizeram com que ele deteriorasse fisicamente, assim. Bom, mas
Lá no finalzinho do capítulo a gente vai chegar em um tópico que a gente já discutiu bastante lá no 5º livro, mas que é mencionado aqui novamente, que é a profecia, né? A gente vai falar novamente sobre essa profecia que tem assombrado o Harry, né? Obviamente, com todo sentido, faz todo sentido. Que é essa profecia de que ele não tem escolha, né? Tipo, eventualmente ele vai ter que matar o Voldemort. Mas, ao mesmo tempo, é uma profecia que ela é muito sugestionável, assim, né? Porque o Dumbledore fala que o Harry, que a profecia só se tornou real porque o Voldemort escolheu ele. O Voldemort fez com que a profecia se tornasse real, né? Então, se ele não tivesse feito essa escolha, talvez a profecia não tivesse se tornado real. Então, ele produziu uma profecia contra si mesmo, né? Ele transformou aquela profecia em uma realidade, o que vai acabar por matar ele, eventualmente. Mas é curioso comparar isso com a profecia do prisioneiro, né, Cody? Que você comentou, que, assim, no fim das contas, a profecia do prisioneiro, ela tem uma outra lógica, né? Eu acho que tem também, mas também não. Porque, assim, eu trouxe esse assunto pra pauta porque, como eles estão discutindo o que vai ser feito daqui, aí ele tá pensando, bora dar uma olhada na profecia, mas e agora, como é que a gente vai fazer? Será que é eu mesmo que tenho que matar ele, não sei o quê? E aí o Dumbledore vai tentando levar ele meio que a entender que, tipo assim, faz todo sentido que você seja a pessoa que seja interessada, a pessoa que esteja ligada com ele pra matar, porque ele matou seus pais, né? Ele vai meio que levando o Harry vai meio que tendo as suas próprias conclusões de como que tudo isso foi meio que uma sequência de sugestionabilidade. Em que nada disso estava premeditado, era só, tipo, meio que a consequência mais lógica de acontecer. E no final das contas, o Dumbledore, tipo, tá bem enfático, dizendo assim, mas, tipo, Harry, não se preocupa com profecia, tipo assim, quem tem que estar preocupado com profecia é quem quer que ela se realize, quem vai fazer ela se realizar. Você pode fazer a sua própria história, né? Você vai entrar, ele até fala, vou entrar com a cabeça erguida, com uma pessoa que vai ser o dono do próprio destino, não sei o quê. Mas isso me faz pensar, tipo, o quanto que, de fato, essas profecias no mundo bruxo são coisas sobrenaturais mesmo. Ou se elas são só sugestionabilidade. E quando a gente olha pra Prisioneiro de Azkaban, né, a gente vê que tem com certeza um elemento muito forte, sim, de sobrenaturalidade. Se é que essa palavra existe. Porque a profecia ela é capaz de dar condições de citar, inclusive, coisas que não dependem da pessoa, né? Por exemplo, a profecia do prisioneiro fala que o servo vai se encontrar com o senhor ainda hoje à noite, e não sei o que, e ela dá elementos que são divinatórios, né? A profecia mesmo do Harry e do Voldemort fala que os inimigos que o enfrentaram 3 vezes. Então são coisas que aparentemente elas existem na realidade, né? Foram coisas que aconteceram que a profecia consegue meio que captar da realidade. Só que aí o futuro está aberto. Então, o que eu fico imaginando é que eu acho que a profecia ela é que nem a penseira. Ela preenche o presente ao redor, assim. Ela meio que dá o contexto, entendeu? Mas ela não é capaz de tipo, dizer o que vai acontecer. Ela é uma ferramenta pra você saber o agora, ou o que já passou. Tipo astrologia. Como assim? Não sei. Como assim? Como o agora vai afetar o futuro, né? Tipo, as condições do agora, que podem ou não, de acordo... Você olha pro agora. O agora tem isso. Eu acho que ela mede a realidade. Eu acho que ela mede a realidade de um jeito intuitivo que a gente não. De um jeito que a gente não tem. Por exemplo, ela é capaz de saber que teve um determinado grupo de inimigos que enfrentou o cara 3 vezes, né? Ela é capaz de determinar que existe um servo que está procurando o seu senhor. Ela é capaz de identificar coisas da realidade que estão no presente, que não estão no futuro. Só que aí ela dá uma sugestão. E as pessoas agem em cima dessa sugestão. Que talvez seja a sugestão de, tipo assim, de acordo com esse cenário, esse é o mais provável. Mas não é escrito em pedra. Então pode ser que você siga um outro caminho e faça aquilo de outra forma. Mas você, de fato, transformar aquilo em realidade é uma escolha sua, né? Vai estar de acordo com o que você vai escolher fazer a partir daquelas informações que ela te dá sobre o presente. Tipo o tarô. Isso. Eu tava até pensando se realmente procede para as outras coisas. Por exemplo, ele fala assim, e esse inimigo, né, conhece um poder que o Senhor das Trevas desconhece. E assim, o Harry já nasceu aí, né? Então ele já tem o amor dos pais, ele já meio que já tem aí. Então realmente já fala ainda
do presente. Ele não tá meio que falando ainda do futuro. Ou ele também... Isso podia ser uma sugestão pro futuro que podia não se concretizar, né? Caso o Harry de fato não tivesse. Então... É aquele negócio. Eu acho que a J.K. Rowling ela tem uma relação com adivinhação muito parecida com a do Dumbledore, sabe? Eu acho que ela não é uma pessoa que acredita em adivinhação. Mas eu acho que ela acredita que... Por exemplo, profecias, no caso do universo de Harry Potter, elas existem. É um fato. Profecias existem. O que ela não acreditaria seria no fato de que elas se concretizam, né? Isso, que elas necessariamente têm que se concretizar. Mas ela acredita que, de alguma forma, a existência dessas profecias influencia nos resultados das coisas. Sim. Então, independentemente... Principalmente se alguém decidir agir. Exato. Se alguém decidir agir em relação a elas, né? Com base naquilo, Tanto é que a profecia que não é ouvida, ela provavelmente não vai se realizar. Sim, tanto que o próprio Dumbledore fala, né? Ele fala, tipo, você acha que todas as profecias que estão naquela sala foram concretizadas? O fato da resposta óbvia que ele tá falando aí aqui não, mostra que... Assim, eu ia dizer, eu não sei, como é que eu vou saber, porra? Não tem como a gente saber, mas o que ele tá dizendo é que não. Ele tá claramente dizendo que não, né? Então, assim, se a gente confia nisso, a gente entende muito bem que o que ela tá dizendo é que as profecias só se realizam a partir do que as pessoas resolvem fazer com elas. É por isso que tem as bolinhas cinzas, né, na sala das profecias, que, tipo assim, as pessoas envolvidas morreram e a profecia ficou lá, né? Nunca se realizou, ela embaçou. foi pra frente. Ela embaçou, ela gorou. Mas, inclusive, isso é interessante pra esse capítulo porque, assim, se a gente for fazer como a gente tava fazendo às vezes, de olhar, será que faz sentido o negócio de um poder sobreviver enquanto o outro não poder, como é que é? Um não pode viver enquanto o outro não sobreviver? Eu ainda acho que não faz sentido, mas tudo bem. Mas, tipo, não é importante. Porque, no final das contas, não importa. Mas aí assim, o Dumbledore explica exatamente isso no final do capítulo. Sim, o que importa aqui é que o Harry já escolheu o destino dele. O Harry escolheu o destino dele. A profecia disse qual poderia ser o destino dele. A profecia disse qual poderia ser o destino do Voldemort. O Voldemort fez uma escolha parcial sobre como as coisas aconteceriam. E o Harry fez o resto da escolha. Ele escolheu, ele vai fazer isso. Se alguém virasse pra ele e falasse, você não precisa mais, deixa que a gente cuida, ele não ia embora, ele não ia pra Jamaica viver a vida dele. Ele escolheu concluir essa profecia. Então, ele tornou ela real. Ele e o Voldemort, juntos, eles tornaram essa profecia real. Que romântico. Olha aí. Coisas que eu não esperava ouvir. Vamos começar, né? Vamos começar isso como nós... Como é que é aquela frase horrível do filme? Vamos terminar isso como nós começamos. Together. Juntos. E aí vem a melhor cena. O beijo no ar. Antes da gente terminar, só falar um negocinho aqui que eu queria ver com vocês. O que vocês acham daquele momento do capítulo que o Slughorn acha que o Dumbledore é o diretor da escola? É verdade. Então, eu não sei, porque assim, parece ser um erro cronológico, né? Tipo, basicamente, o Slughorn fala, tipo assim, cuidado com essas coisas aí, porque o Dumbledore, especialmente, é bastante rigoroso com ele proibiu as coisas que a gente fala sobre isso. E aí, assim, fica... A pergunta que fica isso não é da conta do Dumbledore, né? Tipo, ele não é o diretor nessa época. O diretor ainda é o Dippet. Então, assim, por que ele seria... professor de transfiguração, né? Por que ele seria particularmente rigoroso, né? Tipo, o que isso compete a ele? E aí, assim, eu acho que tem duas opções. Acho que pode ser um erro cronológico mesmo, tipo, uma coisa que a Rowling colocou e depois não se ligou de corrigir. Mas eu acho que pode ter uma outra explicação também, que é o fato de que o Dumbledore, nessa época, ele é meio que a Minerva, né? Ele é, tipo, meio um vice-diretor. O vice-diretor. Então, talvez ele tenha mais autoridade do que um outro professor qualquer para poder ditar certas questões dentro da escola. As pessoas parecem que desde sempre escutavam muito a opinião do Dumbledore sobre as coisas, né? Tipo, mesmo quando ele não era uma figura de autoridade... pode ser. O próprio Fudge seguiu os conselhos dele e tal. Não tenho como retorquir, porque não dá pra dizer... Eu ia dizer, tipo... mas será que o Slughorn tá, tipo, preocupado? O que o vice-diretor, entendeu, tem a dizer sobre esse assunto que... porque eu acho que, assim, no fim das contas, o Dumbledore nunca foi só um vice-diretor, né? Ele sempre foi uma figura muito respeitada, como a Luísa disse. Então, essa cena especificamente, ela se passa antes do duelo com Grindelwald? Não. O Voldemort nasce em 25. Ele entra em Hogwarts em 36. Isso é um pouco antes do duelo.
Mas enfim, ele já é uma figura respeitada, sabe? Uma figura assim, né? E tem uma certa imponência e tal. Então, assim, acho que faz... E talvez ele fosse uma pessoa bem vocal em relação a currículo, em relação a essas coisas, assim. Porque o Dippet, ele parecia ser meio foda-se, né? Né? Pode ser, mas eu ainda vou pelo mais simples pra mim, que eu acho que é um errinho aí de... Ups. Ainda mais porque, tipo, parece que o Slughorn tá querendo dizer, tipo assim, eu jamais iria falar isso, imagina, eu respeito o Dumbledore. É, exatamente. Ele não falaria isso. Ainda mais que ele tá querendo, entendeu? Pro Dumbledore fazer sala. Então, pessoal, vocês que ouviram até aqui, lembrando, mandem feedbacks pelo Telegram com a hashtag feedback ou por e-mail pra gente poder ler os comentários de vocês no Metendo a Colher, que acontece daqui a algumas semanas. E agora a gente vai então pro nosso momento de juntar toda a energia negativa, né? A energia que a gente estava aqui discutindo se a gente pode matar ou não pra fazer um Horcrux, existe Horcrux do bem. Junta tudo isso e vamos soltar um Avada Kedavra. O nosso momento Avada é o momento que a gente vai falar sobre o que a gente menos gostou no capítulo, uma coisa que deixou a gente com raiva, que deixa a gente mal, deixa a gente triste. Então vamos lá, Code, qual é o seu Avada? Ai, eu acho que meu Avada pra esse capítulo... Tudo. Ai, eu queria que esse capítulo fosse melhor. Como assim? É isso, beleza. Eu acho que eu queria que ele fosse mais... Eu acho que ele fosse mais bem desenvolvido, que ele fosse mais espaçado. Eu acho que ele é uma grande junção, tipo, parece que juntaram tudo de uma vez e com uma coisa meio bagunçada. Não é uma coisa assim, oh meu Deus, estragou tudo. Ou então, todo mundo tem que achar isso. Não, é só um sentimento que, poxa, sei lá, não... E também eu queria que as coisas... Eu queria muito também que a ideia do mal no Harry fosse mais bem desenvolvida. Mas eu não sei se eu realmente queria isso para Harry Potter, porque eu não sei se dá pra esperar isso e... Enfim, todo esse dessa dinâmica. Eu acho que esse capítulo, ele é um capítulo que eu li ele enquanto eu estava me exaltando muito. E... Mas é isso, é um capítulo importante, ele é muito interessante pra discutir, até que a discussão foi interessantíssima, mas o meu conselho fica, do better. Melhore. Eu vou fazer coro com o Code, um pouco menos de intensidade. Não, acho que os incômodos que você teve com o capítulo não são coisas que me incomodam tanto, mas eu entendo alguns deles e tem algumas coisas assim que eu também queria que fossem mais bem desenvolvidas, tipo a própria relação ali do Slughorn com o Tom. E acho que realmente esse capítulo, se ele fosse maior, se ele tivesse mais tempo para desenvolver as coisas, talvez se ele fosse menos centrado em falas do Dumbledore e mais centrado em a gente ver coisas, talvez ele fosse bem melhor, assim, porque ele tem muita coisa interessante para apresentar, mas acho que ele peca um pouco em como ele apresenta essas coisas, assim. Eu ainda acho que o grande problema de tudo isso é a questão da questão central ser aquela bendita memória que eu acho que não é tão forte, assim, sabe? Sim. Acho que se tivesse sido feito de uma outra forma, seria talvez mais interessante. E você, Luísa? Pra o Harry ter que dormir no corredor. Uma vada bem tosca. Pro Neville. Não, mas realmente. Nossa, que foda. dó. É a segurança de Hogwarts. Eu fico com muita dó, gente. A falta dela. É mó frio. Não, é foda mesmo. Deve ser mó frio, né? Tipo, porra, lá no norte da Escócia, né, velho? Exato, castelo de pedra. Eles têm que acordar cedo. Mas, gente, será que eles deixam as pessoas dormir Ai, credo. Não ia conseguir dormir. Será que eles deixam as crianças dormir no chão mesmo? Pelo jeito, sim. Deixa. Tem algum livro aí pra trás que alguém tropeça no Neville, que ele tava dormindo na porta da sala, porque ele não sabia sem. Absurdo, gente. Pode, eu ficava batendo na porta até aparecer alguém, não tô nem aí. Se tivesse internet lá, era só mandar um zap, né? Mas enfim. Né? Mas agora vamos respirar fundo, pensar nas coisas boas, pra gente tentar escolher o melhor momento desse capítulo, o que a gente mais gostou. E vamos para o nosso Expecto Patronum. Luísa. O final eu acho bem impactante, assim, que fala que o Harry entendeu finalmente o que o Dumbledore estava explicando e que a diferença de sentido
na profecia é de que ou ele iria arrastado, matar o Voldemort, ou ele iria cabeça erguida, né? Uhum. E que, aparentemente, isso não parece ter diferença nenhuma, tipo, de eficácia. Mas, na verdade, é ali que reside toda a diferença do mundo, de como ele vai entrar na clareira, no caso, né? Uhum. Então, quando ele... não na arena, né? Exato. Então, quando ele tá pronto pra aceitar a morte e encarar o destino dele, né? Uhum. Encarar a derrota, é que a profecia se sela, né? Então, sim, eu acho muito bom esse final é bem bonito mesmo. Verdade, muito bom. E você, Code? Qual é o seu aspecto? Patronum. Harry é o deusinho do próprio destino, apesar de estar fazendo exatamente o que o destino tinha dito, mas tudo bem. Pra mim, a parte mais legal, mais gostosa, eu acho que é esse lance da aventura, essa chamada pra aventura, né? De você ter as possíveis Horcruxes pra você ir atrás. Eu acho que é... Eu lembro da sensação de ler isso a primeira vez, e a própria ideia, né? De Horcrux, que até então a gente não sabia. Esse capítulo é o capítulo que apresenta, né? O que é uma Horcrux, inclusive. A gente nem falou sobre isso, mas é basicamente... É aqui que o Harry descobre, né? Finalmente. É um recurso bonitinho, assim, pra você fazer a aventura estender, né? Você ter esses vários MacGuffins que você tem que achar pra conseguir destruir o cara no final das contas. Acho que é uma boa solução e é bem divertido, bem animado. E também o fato de elas terem referências com o passado, né? Algumas feitas melhores do que as outras, eu acho. Mas meio que essa junção do presente, passado e futuro, desse ponto de partida daqui em diante, é uma boa chamada pra aventura. Arrasou. Eu ainda acho que os palpites do Dumbledore, por mais que eles sejam tratados pela narração como a coisa mais genial que existe, eles são extremamente ruins, a não ser pelo fato de que eles estão convenientemente certos. Mas é isso. É o que temos pra hoje, né? Eu já falei do capítulo, eu não tô conseguindo falar bem do capítulo, nem no patrono. Eu descanso a minha mala. Bom, o meu patrono nesse capítulo vai pro Slughorn, porque eu acho que ele precisa, porque eu fico com muita dó dele se sentir tão mal por uma coisa que não foi tão grave, assim, sabe? Tipo, ele não precisava. E acho que isso é uma coisa que assombra muito ele. Então eu queria oferecer um conforto pra ele. Provavelmente vai ser a única vez que eu vou dar um patrono pro Slughorn, então... Amiga, você dá patronos para racistas? Ai, nossa, é verdade, né? Ele foi racista nesse capítulo. Ai, ele foi racista para caralho, tá? Mas ele é humano, né? Tá certo. Tudo bem ser racista é isso, gente. Quando. Mas assim, eu já sou cancelada, né? Podem me cancelar, não tem problema. Agora que a gente já partiu nossa alma, questionou moralismos, quebrou vários tabus e descobriu qual a missão que vai guiar nosso próximo ano, a gente pode seguir para o próximo capítulo. Sectum Sempra. Tchau! Tchau!